Felipe Vasconcelos não acreditava em encontros marcados pelo destino. Para ele, a vida era feita de escolhas, contratos, prazos, provas, decisões e consequências. Tudo precisava ter lógica, fundamento e razão. Talvez fosse por isso que naquela sexta-feira fria, ao entrar no elegante hotel de madeira clara e janelas iluminadas no coração de Gramado, ele ainda não soubesse que estava prestes a viver justamente aquilo que mais evitava: uma história sem controle, sem aviso e sem defesa possível. E se alguém tivesse lhe dito que uma mulher atrapalhada, de língua afiada e câmera pendurada no pescoço iria bagunçar sua paz em menos de 24 horas, ele teria rido com educação, ajeitado o paletó escuro e respondido que não tinha tempo para fantasias. Mas o detalhe mais curioso de algumas histórias é que elas começam exatamente quando a pessoa jura que não quer viver nenhuma. Naquela manhã, Felipe havia deixado Porto Alegre depois de uma semana exaustiva. Ele era um advogado renomado, respeitado nos tribunais, admirado por clientes importantes e conhecido pela precisão com que conduzia cada caso. Felipe amava a profissão. Gostava do som firme da própria voz em uma sustentação oral, da estratégia montada em silêncio, da sensação de encontrar uma saída quando todos enxergavam apenas um muro. Porém, nos últimos meses, algo dentro dele vinha perdendo cor. O trabalho, que antes lhe dava energia, agora parecia consumir até seus pensamentos mais simples. Dormia pouco, comia olhando mensagens, respondia clientes tarde da noite e acordava antes do sol com a cabeça cheia de processos. Quando um amigo insistiu para que ele tirasse um fim de semana em Gramado, Felipe recusou 3 vezes. Na 4ª tentativa, aceitou, mais por cansaço do que por vontade. Ele não queria festas, encontros ou conversas longas com desconhecidos. Queria apenas silêncio, café quente, uma lareira acesa e algumas horas sem o celular vibrando. Ao chegar ao hotel, respirou fundo diante da recepção decorada com flores de inverno, luzes douradas e um perfume discreto de canela que parecia fazer parte da cidade. Do lado de fora, a neblina descia devagar sobre as ruas de pedra, cobrindo os telhados como se Gramado quisesse esconder seus próprios segredos. Felipe passou a mão pelo cabelo, segurou a alça da mala e tentou convencer a si mesmo de que aqueles 2 dias seriam suficientes para recolocar a vida no lugar. Foi nesse instante que algo aconteceu. Um clarão rápido surgiu à sua esquerda, depois outro. Felipe virou o rosto incomodado e viu uma mulher ajoelhada perto de uma mesa com arranjos florais, tentando fotografar o reflexo das luzes no chão polido do saguão. Ela estava tão concentrada que parecia conversar com a própria câmera. Mudava o ângulo, franzia a testa, murmurava pequenas reclamações e em seguida sorria sozinha quando gostava do resultado. Havia nela uma energia completamente diferente da dele. Enquanto Felipe parecia uma linha reta, Ana Carvalho parecia uma ventania inesperada, entrando por uma janela aberta. Hannah era fotógrafa, não apenas uma pessoa que tirava fotos bonitas, mas alguém que enxergava histórias onde os outros só viam objetos. Fotografava gestos, silêncios, despedidas, detalhes esquecidos. Tinha vindo a Gramado para cobrir um pequeno evento gastronômico no hotel e aproveitar a cidade para atualizar seu portfólio. Era talentosa, criativa, intensa e um pouco atrapalhada, embora jamais admitisse isso com facilidade. Sua língua era rápida demais quando se sentia contrariada, e seu orgulho costumava chegar antes do pedido de desculpas. Naquele momento, porém, ela só queria a foto perfeita do lustre refletido no chão. O que ela não percebeu foi que sua bolsa estava exatamente no caminho de Felipe. Ele deu apenas 2 passos, o suficiente para tropeçar. A mala inclinou, a pasta de couro quase caiu, e Felipe só não perdeu completamente o equilíbrio porque apoiou a mão no balcão da recepção. O barulho chamou a atenção de alguns hóspedes. Ana se levantou de imediato, segurando a câmera contra o peito, assustada e constrangida. Mas antes que pudesse pedir desculpas, Felipe olhou para a bolsa no chão, depois para ela, e disse com a voz baixa, controlada e fria. Felipe disse que ela parecia ter o costume de transformar recepções de hotel em campo de obstáculos. Ana piscou, surpresa com o tom. Por um segundo pareceu arrependida. No segundo seguinte, o temperamento falou mais alto. Ela respondeu que talvez ele tivesse o costume de caminhar olhando apenas para o próprio nariz,
como se o mundo inteiro precisasse abrir passagem. A recepcionista prendeu a respiração. Um casal no sofá virou discretamente o rosto. Felipe ergueu as sobrancelhas como se não estivesse acostumado a ser respondido daquele jeito. E de fato, não estava. Nos ambientes que frequentava, as pessoas mediam palavras com ele. Ana não mediu nada. Apenas pegou a bolsa, ajeitou a alça no ombro e sustentou o olhar, como se não tivesse medo de uma discussão logo no primeiro minuto. Felipe afirmou que quase havia caído por causa da bolsa dela. Ana, sem perder a postura, respondeu que ele quase havia caído, mas que, felizmente, tinha sobrevivido ao maior risco daquele dia. Felipe soltou uma risada curta, sem humor. Queria encerrar aquilo, pegar a chave do quarto e desaparecer. Mas havia algo naquela mulher que o irritava de um jeito estranho. Não era apenas a resposta atrevida. Era a maneira como ela parecia viva demais, em um mundo no qual ele vinha se sentindo cada vez mais apagado. Ana, por sua vez, também não entendeu por que aquele homem elegante e sério mexeu tanto com sua paciência. Talvez porque ele tivesse chegado com a postura de quem julgava tudo ao redor. Talvez porque sua voz fosse firme demais. Talvez porque por trás da frieza ela tivesse visto cansaço. Um cansaço verdadeiro, escondido atrás de um terno impecável e de olhos que pareciam não descansar havia muito tempo. A recepcionista, tentando salvar o clima, entregou a chave a Felipe e explicou os horários do café da manhã. Ana voltou a fotografar, mas já não conseguia se concentrar. Felipe caminhou até o elevador sentindo uma irritação desproporcional, como se aquele pequeno encontro tivesse arranhado algo mais profundo do que seu orgulho. Quando as portas se abriram, ele entrou sem olhar para trás. Ana, no entanto, olhou. E se arrependeu de ter olhado, porque o viu de perfil em silêncio, com uma expressão tão solitária que sua resposta atravessada perdeu um pouco da graça. Mais tarde, no quarto, Felipe colocou a mala sobre o suporte de madeira e abriu as cortinas. A vista era bonita. Pinheiros, telhados inclinados, uma rua tranquila e a neblina tocando tudo com delicadeza. Ele tentou relaxar, tirou o paletó, afrouxou o nó da gravata e desligou o celular por 10 minutos. Apenas 10 foi o máximo que conseguiu. Logo depois, ligou novamente o aparelho, conferiu mensagens, respondeu a um cliente e revisou mentalmente uma audiência da semana seguinte. O descanso parecia uma tarefa impossível. No fim da tarde, decidiu descer para tomar um café no salão do hotel. Pensou que um lugar cheio de pessoas talvez o impedisse de trabalhar. Foi um erro. Assim que entrou no salão, viu Ana de novo. Ela estava perto da janela, fotografando uma xícara fumegante sobre a mesa, tentando capturar a luz dourada do entardecer. Dessa vez, não havia bolsa no caminho. Mesmo assim, Felipe sentiu a mesma tensão subir pelo peito. Pensou em se sentar longe, mas o hotel estava cheio, e a única mesa disponível ficava justamente ao lado dela. Ele se aproximou em silêncio. Ana percebeu sua presença e sorriu de canto, como se o destino tivesse acabado de contar uma piada particular. Ela comentou que havia escondido a bolsa para evitar novos acidentes. Felipe respondeu que ficava mais tranquilo, sabendo que a segurança do hotel tinha melhorado. A troca deveria terminar ali, mas não terminou, porque Ana pediu licença a um garçom para fotografar uma sobremesa. Levantou rápido demais, esbarrou levemente na própria cadeira e quase derrubou a colher. Felipe segurou o talher antes que caísse no chão. O gesto foi simples, automático, mas os dois ficaram imóveis por um instante. Os dedos não se tocaram. Ainda assim, algo mudou. Talvez tenha sido o silêncio repentino. Talvez tenha sido o olhar de Ana, menos armado. Talvez tenha sido a surpresa de Felipe ao perceber que, pela primeira vez em muitos dias, ele não estava pensando em trabalho. Ana agradeceu, agora sem ironia. Felipe respondeu com educação, e sua voz saiu menos dura do que antes. Ana se sentou novamente, mas a leveza do momento não durou muito. Minutos depois, um homem entrou no salão e caminhou direto até ela. Chamava-se Roberto, era organizador do evento gastronômico e conhecia Ana de trabalhos anteriores. Falava alto, sorria demais e tratava a intimidade como se fosse um direito. Ana se enrijeceu quando ele se aproximou. Felipe notou. Não porque estivesse interessado, repetiu para si mesmo, mas porque advogados notam detalhes. Roberto elogiou as fotos, aproximou-se da mesa e a convidou para jantar naquela noite, dizendo que seria bom para conversar sobre oportunidades. Ana hesitou. Quis recusar com educação,
mas Roberto insistiu diante de todos. Felipe observou em silêncio. Não era problema dele. Não conhecia Ana. Não devia se envolver. Além disso, ela certamente saberia responder. Tinha língua afiada o bastante para isso. Mas algo no olhar dela mudou. A mulher que enfrentara Felipe minutos antes parecia agora presa entre o incômodo e a obrigação profissional. Roberto continuou sorrindo, esperando uma resposta pública, como se a pressão fosse parte do convite. Ana abriu a boca para falar, mas antes que dissesse qualquer coisa, Felipe se levantou. Ele declarou com firmeza que Ana já tinha compromisso para o jantar. Ana virou o rosto para ele, surpresa. Roberto também. Felipe manteve a postura serena, porém havia segurança em cada palavra. Ele não ergueu a voz. Não precisava. Sua presença preenchia o espaço como uma sentença. Ana perguntou, ainda confusa, se realmente tinha um compromisso. Felipe olhou para ela por um segundo. Foi um olhar rápido, mas carregado de uma pergunta silenciosa. Ana compreendeu. Ele estava lhe oferecendo uma saída. E embora seu orgulho protestasse, seu alívio falou mais alto. Então, confirmou que tinha um compromisso importante. Roberto disfarçou o constrangimento com uma risada sem graça. Disse que ficaria para outra ocasião e se afastou. Quando ele saiu do salão, Ana respirou fundo, como se tivesse prendido o ar por tempo demais. Felipe voltou a se sentar, esperando uma crítica. Talvez ela dissesse que não precisava de ajuda. Talvez o chamasse de intrometido. Ele já estava preparado para isso, mas Ana o surpreendeu com um agradecimento baixo e sincero. Dessa vez, o agradecimento pareceu tocar algum lugar que Felipe havia esquecido aberto dentro de si. Ele respondeu que apenas percebeu que ela não queria aceitar o convite. Ana, tentando recuperar a leve provocação, perguntou desde quando ele percebia alguma coisa além do próprio caminho. Felipe quase sorriu, quase, Ana também. A noite caiu sobre gramado com um frio mais intenso. No salão, as luzes ficaram mais quentes, as conversas mais baixas e a música suave ao fundo parecia costurar o silêncio entre os dois. Não era amizade. Ainda não. Também não era romance. Era algo mais arriscado para duas pessoas acostumadas a se defender. Curiosidade. Ana queria entender por que aquele homem tão fechado tinha se levantado para ajudá-la. Felipe queria entender por que se importou. Nenhum dos dois tinha resposta. O que eles não sabiam era que aquele jantar inventado para livrar Ana de um convite indesejado se tornaria real antes do fim da noite, e que quando a cidade acendesse suas luzes sobre as ruas frias, Felipe Vasconcelos começaria a perceber que algumas causas não se vencem com argumentos. Algumas causas simplesmente entram no coração, ocupam espaço e obrigam a pessoa a sentir, mesmo quando ela tenta fugir. Ana tentou fingir que tudo estava normal depois que Roberto saiu do salão, mas suas mãos ainda seguravam a câmera com força demais. Ela não gostava de se sentir pressionada, muito menos em público. Estava acostumada a resolver seus próprios problemas, a responder com firmeza e a não depender de ninguém para sair de situações difíceis. Mesmo assim, naquele momento, a atitude de Felipe mexeu com ela de um jeito inesperado. Ele não havia feito cena. Não havia tentado parecer herói. Não havia falado mais do que o necessário. Apenas percebeu seu desconforto e agiu. Para Ana, aquilo foi mais forte do que qualquer elogio. Felipe, por outro lado, também não entendia bem o que tinha acabado de fazer. Ele não era impulsivo. Nunca havia sido. Sua vida inteira fora construída sob controle. Antes de falar, pensava. Antes de decidir, avaliava. Antes de se envolver, recuava. Mas ao ver Ana encurralada por aquele convite inconveniente, algo dentro dele se moveu antes da razão. Talvez fosse cansaço, talvez fosse justiça, talvez fosse apenas aquela vontade estranha de protegê-la de um constrangimento que ela não merecia. O problema era admitir isso para si mesmo. Felipe preferiu acreditar que tinha feito apenas o correto. Ana respirou fundo, colocou a câmera sobre a mesa e olhou para ele com uma mistura de gratidão e desconfiança. Disse que agora, por causa daquela mentira, talvez eles realmente precisassem jantar juntos, pois Roberto ainda estava por perto e poderia notar se o tal compromisso não existisse. Felipe a encarou por alguns segundos, como se estivesse diante de uma proposta inesperada em uma audiência importante. A resposta mais lógica seria recusar. Ele tinha ido a Gramado para descansar.
não para dividir a noite com uma mulher que o irritava e o confundia na mesma medida. Mas a lógica parecia ter perdido força desde que Ana entrou no caminho dele. Ele aceitou, não com entusiasmo evidente, nem com um sorriso aberto. Aceitou com aquela calma séria que parecia fazer parte dele. Ana tentou esconder a surpresa, mas não conseguiu completamente. Ela esperava uma desculpa educada, talvez uma frase fria, alguma justificativa sobre compromissos ou cansaço. Em vez disso, Felipe apenas chamou o garçom e perguntou se havia uma mesa disponível no restaurante do hotel. Quando o funcionário confirmou, Ana sentiu um pequeno frio na barriga. Era absurdo. Ela havia passado a tarde inteira irritada com aquele homem. Agora estava prestes a jantar com ele. O restaurante ficava em uma área mais reservada do hotel, com janelas grandes voltadas para os jardins iluminados. Do lado de fora, a neblina tornava tudo quase mágico. As luzes penduradas entre as árvores pareciam pequenas estrelas presas aos galhos. Ana observou o ambiente com olhos de fotógrafa, mas pela primeira vez no dia, não levantou a câmera. Quis guardar aquela cena de outro jeito. Talvez porque houvesse momentos que não pediam fotografia. Pediam silêncio. No começo a conversa foi difícil. Felipe parecia medir cada palavra, enquanto Ana parecia lutar contra a vontade de preencher todos os espaços vazios. Ela perguntou sobre o trabalho dele. Ele respondeu que era advogado. Ela disse que isso explicava a postura de quem parecia estar sempre prestes a apresentar uma prova contra alguém. Felipe quase sorriu, mas se conteve. Em seguida, perguntou sobre a fotografia. Ana então mudou. Sua voz ganhou brilho. Contou que fotografar era sua maneira de provar que até as coisas simples tinham importância. Um gesto, uma porta entreaberta, um olhar perdido, uma xícara esquecida depois de uma conversa difícil. Para ela, cada imagem guardava uma emoção que talvez ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. Felipe ouviu com atenção, e Ana percebeu. Ele não apenas esperava sua vez de falar, ele realmente ouvia. Isso a desarmou de um pouco. Havia algo raro em ser escutada sem pressa, algo que tocava feridas antigas. Ana vinha de uma vida em que precisara provar o próprio valor muitas vezes. Nem todos levavam sua profissão a sério. Alguns achavam que fotografia era apenas apertar um botão. Outros queriam seu talento, mas não respeitavam seus limites. Por isso, ela se defendia com frases rápidas, respostas firmes e uma coragem que, às vezes, era apenas medo usando uma roupa bonita. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, teria fugido desse sentimento ou teria tido coragem de ficar? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque essa história ainda vai tocar fundo no seu coração. Quando Felipe perguntou se ela sempre falava tão depressa quando estava nervosa, Ana ficou em silêncio. Ele percebeu que talvez tivesse ido longe demais, mas ela não se ofendeu. Apenas olhou para a taça de água e respondeu que falar depressa era melhor do que deixar alguém perceber que ela estava tremendo por dentro. A frase caiu entre os dois com uma sinceridade inesperada. Felipe sentiu o peso daquelas palavras. De repente, Ana não era apenas a fotógrafa atrapalhada que quase o fizera cair. Era uma mulher tentando continuar inteira em um mundo que nem sempre tinha sido gentil com ela. Ele também revelou um pouco de si. Contou que trabalhava demais porque era mais fácil ocupar a mente do que enfrentar certos vazios. Disse que, depois de uma grande decepção no passado, passou a acreditar que amar era uma espécie de risco desnecessário. Ana ouviu, sem interromper. Dessa vez foi ela quem ofereceu silêncio, e aquele silêncio teve mais carinho do que muitas frases prontas. Aos poucos, o jantar deixou de ser uma mentira conveniente e se transformou em uma conversa verdadeira. Eles riram de pequenos desencontros, falaram sobre a cidade, sobre o frio, sobre cafés, sobre pessoas que chegam quando ninguém espera. Ana contou histórias engraçadas de trabalhos em casamentos, tropeços em ensaios, lentes esquecidas e clientes emocionados. Felipe, que no início parecia distante, começou a relaxar. Seus ombros perderam um pouco da rigidez. Seu olhar ficou menos fechado. E Ana notou. Notou porque fotógrafos sabem quando a luz muda. Quando a sobremesa chegou, Ana ergueu a câmera por instinto, mas parou antes de apertar o botão. Felipe perguntou por que ela não fotografou. Ela respondeu que algumas coisas eram bonitas, porque duravam pouco. Ele ficou pensativo.
Aquela frase entrou nele como uma lembrança que ainda não existia. Pela primeira vez em muito tempo, Felipe não queria que a noite acabasse depressa. Depois do jantar, eles caminharam pelo corredor do hotel em direção ao saguão. Não estavam de mãos dadas. Não havia promessas nem declarações, mas havia uma proximidade delicada, feita de olhares demorados e palavras que começavam a nascer sem pressa. Perto da lareira, Ana parou para observar as chamas. Felipe parou ao lado dela. O silêncio voltou, mas agora não era desconfortável. Era quente, era novo, era arriscado. Ana disse que agradecia pelo jantar e pela ajuda. Felipe respondeu que talvez devesse agradecer também, porque ela tinha conseguido fazer com que ele esquecesse o trabalho por algumas horas. Ana sorriu, e aquele sorriso foi simples, bonito e verdadeiro. Felipe sentiu algo apertar o peito, não como dor, mas como aviso. Um aviso de que aquela mulher poderia atravessar suas defesas sem pedir licença. Naquela noite, cada um voltou para seu quarto levando mais perguntas do que respostas. Ana tentou revisar as fotos do dia, mas sua atenção voltava sempre para o mesmo rosto sério, que aos poucos tinha se tornado menos distante. Felipe abriu o notebook para trabalhar, mas não conseguiu ler uma única linha. Ficou olhando para a tela apagada, lembrando do jeito como Ana falava sobre fotografia, como escondia a insegurança atrás da coragem, como sorria quando se sentia finalmente compreendida. E enquanto o gramado adormecia sob a neblina fria, uma verdade silenciosa começava a nascer no coração dos dois. Eles haviam inventado um compromisso para escapar de um problema, mas talvez a vida tivesse usado aquela mentira pequena para aproximar duas almas que estavam cansadas de fingir que não precisavam de ninguém. Na manhã seguinte, Felipe acordou antes do despertador, mas pela primeira vez em muitos meses, não abriu os olhos com a mente afundada em prazos e preocupações. Ficou alguns segundos olhando para o teto do quarto, ouvindo o silêncio elegante do hotel e tentando entender por que seu peito parecia mais leve. A resposta veio devagar, como a neblina que tocava a janela. Ana Carvalho. Ele não queria admitir, mas a lembrança dela havia permanecido ali, quieta, insistente, impossível de ignorar. O jeito como ela falava, a maneira como sorria quando tentava disfarçar o nervosismo, o brilho que surgia em seus olhos quando mencionava a fotografia. Tudo aquilo o acompanhava como uma música baixa que não saía da cabeça. Felipe se levantou, tomou banho, vestiu uma roupa mais simples do que usava no escritório e tentou repetir para si mesmo que aquilo era apenas curiosidade, apenas uma conversa agradável, apenas o efeito de estar longe da rotina. Porém, enquanto descia para o café da manhã, percebeu que procurava Ana com os olhos antes mesmo de chegar ao salão. Esse detalhe o incomodou. Ele não era um homem de procurar ninguém. Costumava ser procurado, costumava manter distância. Mas naquele momento, a verdade era clara demais para ser ignorada. Ele queria vê-la de novo. Ana já estava no salão, sentada perto da janela com uma xícara de café à frente e a câmera ao lado. Usava o mesmo ar de quem parecia estar em paz e em batalha ao mesmo tempo. Observava as pessoas ao redor com atenção delicada, como se cada mesa guardasse uma história secreta. Um casal idoso dividia um pedaço de bolo. Uma criança sorria ao tentar equilibrar uma colher. Uma funcionária ajeitava flores em um vaso. Ana via tudo e, sem perceber, sorria para o mundo como se o mundo ainda pudesse surpreendê-la. Quando Felipe entrou, ela o viu pelo reflexo da janela antes de olhar diretamente para ele. O coração dela deu um salto discreto, daqueles que a pessoa tenta disfarçar mudando a posição da xícara. Ana não queria se mostrar ansiosa, não queria parecer envolvida rápido demais. Ela conhecia bem os perigos de se encantar por alguém que talvez estivesse apenas de passagem. Felipe tinha cara de homem que voltaria para a própria vida na segunda-feira e guardaria aquele fim de semana como uma lembrança bonita, mas distante. Ana, ao contrário, sentia demais, seus sentimentos tomavam conta de si, e sentir demais sempre lhe custava caro. Mesmo assim, ela sorriu quando ele se aproximou. Felipe perguntou se a cadeira estava ocupada. Ana respondeu que dependia, pois precisava saber se ele pretendia tropeçar em alguma coisa antes de se sentar. Ele finalmente sorriu de verdade. Não foi um sorriso grande, nem ensaiado. Foi pequeno, quase tímido, mas mudou completamente seu rosto. Ana sentiu uma ternura inesperada ao ver aquela expressão.
Como fotógrafa, ela sabia reconhecer quando uma pessoa deixava escapar algo verdadeiro, e aquele sorriso era verdadeiro. Eles tomaram um café juntos. A conversa começou com um comentário simples sobre o frio, sobre o pão ainda quente, sobre a beleza da cidade naquela manhã. Mas aos poucos, a intimidade da noite anterior voltou a se aproximar. Ana contou que sairia para fotografar alguns pontos de Gramado antes do evento. Felipe disse que pretendia caminhar um pouco sem destino. Ela levantou os olhos para ele e, com uma naturalidade que tentou parecer casual, sugeriu que fossem na mesma direção. Felipe demorou um instante para responder. Havia dentro dele uma parte querendo aceitar imediatamente e outra parte querendo fugir antes que aquilo se tornasse importante demais. No fim, a parte cansada de fugir perdeu. Eles saíram juntos do hotel pouco depois. A cidade parecia ter sido lavada pelo frio. As ruas estavam úmidas, as vitrines brilhavam com luzes suaves e o cheiro de chocolate quente escapava das cafeterias abertas. Ana caminhava alguns passos à frente às vezes, parando sem aviso para fotografar uma placa antiga, uma flor molhada, um reflexo em uma janela. Felipe, que costumava se irritar com interrupções, percebeu que não se irritava. Pelo contrário, havia algo encantador em vê-la enxergar beleza onde ele teria passado sem notar. Era como se Ana ensinasse o mundo a existir com mais calma. Em certo momento, ela se afastou um pouco e ergueu a câmera na direção de uma rua ladeada por árvores. Felipe ficou perto de um poste antigo, olhando para o alto, distraído com a neblina entre os galhos. Ana virou a lente para ele, sem pensar muito. Não queria invadir. Não queria transformar aquele momento em algo que ele não tivesse permitido, mas a imagem parecia pedir para nascer. Felipe estava diferente ali, sem o peso do tribunal, sem a dureza do primeiro encontro, sem a armadura do advogado conhecido. Parecia apenas um homem tentando respirar, depois de muito tempo prendendo o ar. Ana fotografou. O clique foi baixo, mas Felipe ouviu. Virou o rosto devagar e a encontrou com a câmera ainda erguida. Por um segundo, ela pareceu uma criança pega fazendo travessura. Abaixou o equipamento e pediu desculpas, dizendo que tinha sido impulso. Felipe não respondeu de imediato. Aproximou-se com calma e pediu para ver a foto. Ana hesitou. Não sabia se ele ficaria incomodado. Mesmo assim, mostrou. Na tela pequena da câmera, Felipe viu uma versão de si mesmo que quase não reconheceu. Não parecia frio, não parecia inalcançável. Parecia cansado, sim, mas também humano. Havia uma melancolia serena em seu rosto, uma espécie de esperança tímida que ele não lembrava de ter autorizado. Aquela imagem o atingiu de uma forma inesperada. Felipe passou a vida tentando controlar como era visto. Advogado firme, homem seguro, profissional impecável. Mas Ana, em um único clique, havia enxergado algo que ele escondia até de si. Ele perguntou se era assim que ela o via. Ana respirou fundo antes de responder. Disse que, às vezes, as pessoas se acostumavam tanto a parecer fortes que esqueciam que também tinham direito de parecer cansadas. Felipe ficou em silêncio. A frase não veio como julgamento, veio como carinho. E isso foi mais difícil de rebater. Ele desviou o olhar para a rua, tentando esconder o impacto, mas Ana percebeu. Continuaram caminhando. A tensão entre eles estava diferente agora. Não era mais feita apenas de provocações. Era uma tensão suave, emocional, como se cada palavra pudesse abrir uma porta. Ana queria perguntar sobre a decepção que ele mencionara no jantar, mas não queria forçar. Felipe queria saber quem havia ensinado Ana a se defender atacando primeiro, mas também não queria invadir. Então, falaram de coisas menores, porque às vezes as coisas menores protegem as maiores até que elas estejam prontas para aparecer. Perto de uma praça, a manhã ficou mais movimentada. Turistas tiravam fotos, vendedores ofereciam lembranças, crianças corriam rindo. Ana parou para fotografar uma família reunida perto de uma árvore. Felipe observou de longe. Ela falava com as pessoas de um jeito leve, fazia todos se sentirem importantes. Arrancava sorrisos sinceros sem esforço. Foi ali que ele percebeu algo simples e assustador. Ana não apenas registrava emoções, ela despertava emoções. E naquele fim de semana, estava despertando nele sentimentos que ele havia enterrado com cuidado. Quando voltaram para uma rua mais tranquila, Ana tropeçou em uma pequena irregularidade da calçada. Não chegou a cair,
Felipe segurou seu braço com delicadeza, apenas o suficiente para ajudá-la a recuperar o equilíbrio. Ela riu envergonhada, dizendo que talvez a cidade inteira estivesse conspirando para provar que ela era atrapalhada. Felipe respondeu que talvez fosse apenas a vida criando desculpas para fazê-los parar um pouco. Ana ficou quieta. A frase simples teve um peso bonito. Os dois se olharam por mais tempo do que deveriam. Por um instante a cidade pareceu desaparecer ao redor. Havia apenas o frio, a respiração calma, a mão dele ainda próxima e aquele sentimento novo, frágil e luminoso crescendo entre os dois. Nenhum beijo aconteceu ali, nenhuma declaração foi feita, mas algo mais profundo se aproximou. Uma certeza ainda sem nome. Ana percebeu que começava a se importar com aquele homem sério, e isso a assustou. Felipe percebeu que queria continuar segurando aquele momento, e isso o assustou ainda mais. Ao retornarem ao hotel, Ana foi chamada por um funcionário para revisar detalhes do evento que fotografaria à tarde. Antes de se afastar, ela prometeu enviar a foto que havia tirado dele. Felipe disse que talvez não estivesse pronto para se ver daquele jeito. Ana respondeu que ninguém está pronto para ser visto de verdade, mas que, quando acontece, pode ser bonito. Ela saiu pelo corredor carregando a câmera e deixando Felipe parado no saguão, com aquela frase ecoando dentro dele. Minutos depois, o celular dele vibrou. Era uma mensagem de Ana com a fotografia. Abaixo da imagem, ela escreveu apenas uma frase. Você parece alguém que esqueceu como é bom ser cuidado. Felipe leu uma vez, depois outra. Sentiu um aperto no peito, mas não era tristeza. Era como se alguma parte antiga dele, guardada em silêncio, tivesse sido chamada pelo nome. Ele não respondeu de imediato. Não porque não quisesse, mas porque nenhuma palavra parecia suficiente. Naquela manhã, Ana havia fotografado Felipe sem que ele percebesse, mas de algum modo a imagem mais importante não ficou na câmera, ficou dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, Felipe começou a temer não a dor de se envolver, mas a possibilidade de voltar para casa e nunca mais sentir aquilo de novo. À tarde, o hotel ganhou outro ritmo. O salão principal, que antes parecia tranquilo e quase silencioso, começou a se transformar para o evento gastronômico. Mesas foram arrumadas com toalhas claras. Taças brilhavam sob as luzes quentes. Flores de inverno enfeitavam os cantos e o aroma de chocolate, vinho quente sem álcool, massas frescas e temperos suaves se espalhava pelo ar. Ana caminhava de um lado para o outro com a câmera nas mãos, atenta a cada detalhe. Naquele ambiente ela parecia diferente. Não era apenas a mulher atrapalhada que tropeçava na própria bolsa ou respondia com ironia quando ficava nervosa. Era uma profissional concentrada, segura, sensível ao que acontecia ao redor. Felipe percebeu isso de longe, sentado em uma poltrona próxima à entrada do salão, fingindo ler uma notícia no celular, enquanto, na verdade, acompanhava cada movimento dela. Ele dizia a si mesmo que estava ali apenas porque o restaurante ficava no mesmo andar. Dizia que era coincidência. Dizia que não havia motivo para ir embora tão cedo. Mas a verdade, cada vez mais difícil de esconder, era que queria ver Ana trabalhar. Queria entender melhor aquela mulher que, em tão pouco tempo, havia conseguido atravessar sua reserva com uma facilidade assustadora. Ana se abaixava para fotografar uma mesa, sorria para os convidados, organizava pequenos grupos, esperava o momento certo para capturar um olhar ou uma risada. Ela não invadia, ela observava, e havia algo bonito nisso. Ana fazia as pessoas se sentirem vistas sem se sentirem expostas. Felipe estava tão concentrado nela que quase não percebeu quando Roberto entrou no salão. O mesmo homem do convite recusado apareceu usando um sorriso largo e uma postura confiante demais. Cumprimentou alguns convidados, conversou com funcionários e, em seguida, caminhou diretamente até Ana. Felipe sentiu o peito endurecer. Não gostou daquela sensação. Era incômoda, infantil, fora de lugar. Ele não tinha direito algum sobre Ana. Conhecia aquela mulher havia menos de um dia. Não podia se incomodar com quem se aproximava dela. Mesmo assim, incomodou-se. Roberto chegou perto demais para comentar algo sobre a iluminação. Ana deu um passo discreto para trás, mantendo a educação. Felipe notou esse detalhe e fechou a mão ao redor do celular. Roberto falava sorrindo, mas seus olhos tinham aquela insistência de quem não aceitava bem um limite. Ana respondeu com profissionalismo, apontou para a câmera
Explicou que precisava continuar trabalhando e tentou sair dali. Ele, porém, segurou a conversa mais um pouco. Disse que ela estava fazendo um trabalho excelente, que ficava ainda mais bonita quando estava concentrada e que talvez eles pudessem jantar depois do evento, já que o compromisso da noite anterior parecia ter terminado cedo. Ana sentiu o rosto esquentar, não por vaidade, mas por desconforto. Respirou fundo e respondeu com firmeza que estava ali para trabalhar. Roberto riu como se ela estivesse exagerando. Naquele instante, Felipe se levantou. Deu apenas alguns passos, mas Ana o viu vindo antes que ele chegasse. Seu coração acelerou, porque uma parte dela se sentiu protegida, enquanto outra temeu que a situação se transformasse em um constrangimento maior. Felipe parou ao lado dos dois com a calma de quem dominava uma sala inteira, sem precisar levantar a voz. Cumprimentou Roberto com educação e perguntou a Ana se ela precisava de alguma ajuda com o equipamento. A pergunta era simples, mas o olhar dizia mais. Ana entendeu que ele estava oferecendo uma saída outra vez. Roberto também entendeu, e foi isso que tornou o clima mais tenso. Ele olhou de Felipe para Ana, depois sorriu de um jeito forçado e comentou que os dois pareciam bem próximos para pessoas que haviam acabado de se conhecer. Ana respondeu antes de Felipe. Disse que algumas pessoas precisam de muito tempo para respeitar limites, enquanto outras entendem em poucos minutos. O salão continuava cheio, mas naquele pequeno espaço parecia haver apenas os três. Roberto perdeu parte do sorriso. Felipe sentiu uma admiração silenciosa por Ana. Ela tremia por dentro, talvez, mas sua voz permanecia firme. Ainda assim, ele percebeu que aquela firmeza custava caro. Roberto se afastou com uma desculpa qualquer, e Ana voltou a respirar melhor. Felipe perguntou se ela estava bem. Ana respondeu que sim, mas sua voz não combinava com a resposta. Ele não insistiu. Apenas ficou ali por alguns segundos, perto o bastante para que ela soubesse que não estava sozinha, longe o bastante para não tomar o controle da situação. Essa delicadeza mexeu com ela. Ana estava acostumada a homens que queriam resolver tudo por orgulho, aparência ou vaidade. Felipe, naquele momento, parecia apenas respeitar seu espaço. E respeito, para Ana, era uma forma rara de carinho. O evento continuou. Ana trabalhou por mais 2 horas, mas algo em seu peito já estava diferente. Cada vez que se virava e encontrava Felipe por perto, sentia uma segurança tranquila, uma presença silenciosa que não exigia nada. Ao mesmo tempo, começou a ter medo. Medo de confundir proteção com sentimento. Medo de enxergar profundidade, onde talvez houvesse apenas gentileza. Medo de gostar de alguém que logo iria embora. Quando o evento terminou, Ana saiu para o jardim dos fundos do hotel levando a câmera pendurada no ombro. Precisava de ar. A noite estava fria e as luzes pequenas presas às árvores tremiam com o vento. Ela ficou parada perto de um banco de madeira, olhando para o próprio reflexo apagado na lente da câmera. Tinha vencido mais um trabalho, mas se sentia estranhamente cansada. Não era cansaço físico, era o peso de sustentar uma coragem constante. Felipe a encontrou alguns minutos depois. Não perguntou se podia ficar, apenas se aproximou devagar, como quem não queria assustar uma lembrança. Ana percebeu sua presença e disse que ele tinha o hábito de aparecer nos momentos em que ela tentava fingir que estava tudo bem. Felipe respondeu que ela tinha o hábito de fingir mal. Ana sorriu, mas o sorriso durou pouco. Então, sem planejar, ela contou um pedaço de sua história. Disse que havia trabalhado muito para ser respeitada, que já tinha aceitado convites por medo de perder oportunidades, já tinha engolido comentários inconvenientes para não parecer difícil, já tinha voltado para casa se sentindo pequena depois de sorrir para pessoas que não mereciam sua educação. Contou que aprendeu a falar firme porque durante muito tempo ninguém levou sua delicadeza a sério. Enquanto falava, sua voz não quebrou, mas ficou mais baixa. E Felipe sentiu vontade de abraçar aquela dor sem invadir o espaço dela. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que Ana não precisava pedir desculpas por ter aprendido a se defender. Ela olhou para ele, surpresa com a frase. Era simples, mas parecia ter sido escrita exatamente para uma ferida antiga. Por um instante, Ana esqueceu a resposta irônica que usaria para se proteger. Apenas o encarou e seus olhos ficaram marejados. Felipe também se abriu. Disse que, depois de uma traição emocional no passado, passou a achar mais seguro não esperar nada de ninguém.
Contou que se dedicou tanto ao trabalho porque os processos tinham regras, prazos e resultados possíveis, enquanto os sentimentos pareciam sempre capazes de destruir uma pessoa por dentro. Ana ouviu com atenção. Não tentou diminuir a dor dele. Não disse que ele deveria superar. Apenas ficou ali, presente. A distância entre os dois parecia menor do que antes, não pelo espaço físico, mas pela verdade compartilhada. O vento frio passou entre eles, e Ana cruzou os braços, tentando disfarçar o tremor. Felipe perguntou se ela queria entrar. Ana disse que ainda não. Disse que, por alguns minutos, queria apenas ficar ali, onde ninguém esperava nada dela. Felipe assentiu. Foi então que Ana, em um impulso suave, encostou a cabeça de leve no ombro dele. Não foi um gesto romântico exagerado. Foi pequeno, quase tímido, mas carregado de confiança. Felipe ficou imóvel por um instante, como se aquele carinho simples tivesse derrubado todas as defesas que ele levou anos para construir. Depois, com cuidado, apoiou a mão sobre a dela por um breve momento. Não havia pressa, nem promessa, nem posse. Havia apenas duas pessoas cansadas, descobrindo que talvez ainda fosse possível descansar no silêncio de alguém. Naquela noite, nenhuma declaração foi feita, nenhum beijo aconteceu, mas uma ferida foi aberta com delicadeza, não para machucar, e sim para começar a curar. Ana percebeu que Felipe não era apenas um homem sério tentando fugir do amor. Felipe percebeu que Ana não era apenas uma mulher forte e escondida, atrás de respostas afiadas. Eles eram duas almas feridas, aproximadas por acaso, tentando decidir se tinham coragem de confiar outra vez. E enquanto as luzes do jardim brilhavam sobre a neblina de gramado, o sentimento entre eles deixou de ser curiosidade, tornou-se cuidado. E cuidado, quando nasce em silêncio, pode ser o primeiro nome do amor. Naquela noite, depois do momento no jardim, Ana e Felipe voltaram para dentro do hotel sem dizer muito. Não porque não houvesse palavras, mas porque algumas emoções, quando nascem de verdade, precisam de silêncio para encontrar lugar dentro da gente. Eles caminharam lado a lado pelo corredor iluminado, ouvindo apenas o som baixo da música que vinha do salão e o barulho distante de conversas se desfazendo. Ana segurava a câmera com as duas mãos, como se aquele objeto fosse uma âncora. Felipe mantinha a postura calma, mas por dentro estava completamente diferente. O toque leve da cabeça dela em seu ombro ainda parecia existir ali, como uma lembrança quente no meio do frio. Quando chegaram perto do elevador, Ana parou antes de apertar o botão. Ela olhou para Felipe e tentou sorrir, mas o sorriso saiu menor do que o costume. Disse que precisava descarregar as fotos do evento e organizar o material antes de dormir. Felipe assentiu, embora uma parte dele quisesse pedir que ela ficasse mais um pouco. Não pediu. Ainda havia nele o medo de atravessar um limite invisível. Ana também queria prolongar aquele instante, mas se conhecia bem demais para agir sem cautela. Ela tinha aprendido que sentir depressa podia ser bonito, mas também podia machucar. Por isso, preferiu se despedir com uma frase simples, dizendo que tinha sido bom tê-lo por perto. Felipe respondeu que também tinha sido bom estar ali. Parecia pouco, mas para ele era muito. Ana entrou no elevador primeiro. As portas começaram a se fechar e, por um segundo, os olhos dos dois se encontraram. Não havia promessa naquele olhar. Havia apenas uma pergunta silenciosa, dessas que ninguém tem coragem de fazer em voz alta. E agora, o que a gente faz com isso? Quando as portas se fecharam, Felipe ficou parado no corredor por alguns instantes. Depois, soltou o ar devagar e passou a mão pelo rosto. Era ridículo, pensou. Conhecia Ana havia tão pouco tempo. Ainda assim, ela parecia ter deixado uma marca maior do que pessoas que tinham passado anos ao seu lado. No quarto, Ana tentou trabalhar. Ligou o notebook, conectou a câmera, abriu as pastas e começou a selecionar as imagens do evento. Havia fotos bonitas, pratos bem montados, convidados sorrindo, luzes suaves, taças refletindo o ambiente, detalhes elegantes. Mas entre uma imagem e outra, sua mente voltava para Felipe, para a forma como ele havia ficado ao seu lado sem exigir explicações, para a frase que ele disse, afirmando que ela não precisava pedir desculpas por ter aprendido a se defender. Aquilo a atingiu mais do que ela queria admitir. Ana estava acostumada a ser chamada de intensa, difícil, teimosa, exagerada. Poucas vezes alguém tinha olhado para sua firmeza e enxergado dor em vez de defeito.
Ela abriu a foto que havia tirado dele pela manhã. Felipe aparecia olhando para a neblina, com uma expressão serena e cansada. Ana ficou observando a imagem por tempo demais. Havia naquele rosto uma solidão discreta, quase elegante, mas também havia algo esperando para voltar a viver. Sem pensar muito, ela tocou a tela do computador com a ponta dos dedos, como se pudesse alcançar aquele homem por meio da fotografia. Então se assustou com o próprio gesto e fechou o notebook de uma vez. Não podia se envolver assim. Não com alguém que estava ali apenas por um fim de semana. Não com um homem que tinha uma vida organizada em outra cidade. Não com alguém que talvez, ao voltar para a rotina, se arrependesse de ter baixado a guarda. Ana conhecia o peso das expectativas. Sabia como era criar uma história inteira na cabeça e depois perceber que, para o outro, tudo não passou de um intervalo bonito. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a rua. Gramado estava molhada pela neblina e as luzes pareciam borrar no vidro. Seu coração, de algum modo, estava igual. Felipe também não conseguiu dormir cedo. Abriu o notebook, tentou revisar um documento, leu a mesma frase 5 vezes e não entendeu nenhuma. Fechou a tela com irritação. Não era falta de concentração, era excesso de Ana. Ela estava em todos os cantos do pensamento dele. No sorriso que surgia quando provocava, na coragem que escondia a fragilidade, no jeito como olhava para o mundo procurando beleza. Felipe se sentou na poltrona do quarto e encarou a própria mala ainda meio fechada. Tinha ido a Gramado para se afastar da vida. Agora parecia que a vida o havia encontrado ali. Na manhã seguinte, o céu amanheceu pesado. Nuvens escuras cobriam a cidade e uma chuva fina começou a cair antes do café. Ana desceu cedo, com a câmera protegida dentro da bolsa e o cabelo levemente bagunçado pela pressa. Tinha planejado fotografar a área externa de uma confeitaria famosa para concluir seu material, mas a chuva ameaçava estragar tudo. Enquanto tomava café, tentava decidir se valia a pena sair mesmo assim. Felipe apareceu pouco depois, vestindo um casaco escuro e trazendo no rosto uma noite mal dormida. Eles se cumprimentaram com uma naturalidade tímida, diferente da provocação dos primeiros encontros. Ana comentou que precisava sair para fotografar, mas que a chuva talvez atrapalhasse seus planos. Felipe olhou pela janela e disse que, às vezes, a chuva não atrapalha uma foto, apenas muda a história que ela conta. Ana ergueu os olhos para ele, surpresa. Disse que aquela frase parecia bonita demais para um advogado. Felipe respondeu que talvez estivesse aprendendo com uma fotógrafa. Ana sorriu, e aquele sorriso quase o fez esquecer que ainda precisava respirar com cuidado. Pouco depois decidiram sair juntos. Felipe se ofereceu para acompanhá-la, dizendo que não tinha nada melhor para fazer. Ana fingiu acreditar nessa desculpa. Do lado de fora, a chuva fina deixava as ruas brilhantes. As calçadas refletiam as fachadas coloridas. As pessoas caminhavam de guarda-chuva, e o frio aproximava tudo de um jeito delicado. Ana fotografou vitrines, bancos vazios, gotas presas em flores, fachadas antigas e casais atravessando a rua apressados. Felipe caminhava ao lado dela segurando um guarda-chuva, tentando protegê-la sem atrapalhar seus movimentos. Em certo momento, uma rajada de vento virou o guarda-chuva ao contrário. Ana riu alto, uma risada espontânea, tão viva que Felipe acabou rindo também. Os dois correram para se abrigar sob a marquise de uma pequena livraria. Estavam molhados o suficiente para parecerem 2 adolescentes fugindo da chuva, e não 2 pessoas tentando manter o controle dos próprios sentimentos. Ana tentou ajeitar a câmera dentro da bolsa, mas suas mãos tremiam de frio. Felipe percebeu e, com cuidado, pegou as mãos dela entre as suas por alguns segundos, apenas para aquecê-las. Ana ficou imóvel. O gesto foi simples, respeitoso e delicado. Mesmo assim, havia nele uma emoção que fez o coração dela bater mais forte. Felipe também sentiu. O silêncio entre eles mudou outra vez. A chuva caía na rua, os carros passavam devagar, e o mundo parecia ter diminuído até caber naquele pequeno espaço sob a marquise. Ana olhou para as mãos dele envolvendo as suas e depois olhou para seu rosto. Havia medo nos olhos dos dois. Não medo um do outro, mas medo do que estava crescendo rápido demais. Ana foi a primeira a falar. Disse com voz baixa que talvez eles estivessem se aproximando de um jeito arriscado. Felipe não soltou suas mãos imediatamente. Apenas respondeu que sabia.
Ana perguntou se ele costumava fugir quando algo ficava sério. Felipe respirou fundo. Poderia mentir. Poderia dizer que não, mas havia algo nela que tornava a mentira impossível. Ele confessou que fugia antes mesmo de ficar sério, porque era mais fácil não começar do que perder depois. Ana sentiu aquela frase atravessar sua própria história. Ela também fugia, só que de outro jeito. Fugias com piadas, respostas afiadas e passos para trás quando alguém chegava perto demais. Pela primeira vez, viu em Felipe não um homem frio, mas alguém tão assustado quanto ela. Isso a comoveu. Ela retirou devagar as mãos das dele, não por rejeição, mas para conseguir pensar. Disse que não queria ser apenas uma pausa bonita na vida de alguém. Felipe entendeu o peso da frase. Disse que ela não parecia uma pausa. Parecia o tipo de encontro que faz uma pessoa questionar o caminho inteiro. Ana desviou o olhar, emocionada. Aquilo era mais do que esperava ouvir, e talvez exatamente o que temia escutar. A chuva diminuiu um pouco. Eles voltaram a caminhar sem pressa, agora mais calados. Não era um silêncio ruim. Era um silêncio cheio de cuidado, como se ambos tivessem percebido que estavam segurando algo frágil. Ana fotografou menos. Felipe falou menos. Mas a proximidade entre eles parecia mais forte do que qualquer conversa. Quando retornaram ao hotel, Ana recebeu uma ligação de trabalho. Um cliente importante queria antecipar uma entrega, e ela teria que passar parte da tarde editando fotos. Felipe, por sua vez, recebeu mensagens urgentes do escritório. A realidade começava a bater à porta, lembrando que aquele fim de semana tinha prazo para acabar. O encanto de Gramado não poderia protegê-los para sempre. Antes de subirem para seus quartos, ficaram parados no saguão. Ana disse que precisava trabalhar. Felipe também. Nenhum dos dois queria se afastar. Então, ele perguntou se poderiam se ver mais tarde. Ana demorou a responder. Seu coração dizia sim, mas seu medo pedia distância. Por fim, ela assentiu e disse que, se ele ainda quisesse, poderiam tomar um chocolate quente à noite. Felipe respondeu que queria. Ana subiu primeiro. Felipe ficou olhando até ela desaparecer no corredor. Sentia uma alegria estranha misturada com preocupação. Sabia que estava entrando em um território que não dominava. Não havia petição, argumento ou estratégia capaz de prepará-lo para Ana. Ela não era um caso a ser vencido. Era uma pessoa a ser sentida. E isso era muito mais arriscado do que qualquer tribunal. Naquela tarde, enquanto cada um tentava trabalhar em seu quarto, a chuva continuou caindo sobre Gramado. Ana editava fotos com o coração inquieto. Felipe respondia mensagens com a mente distante. Os dois tentavam voltar ao controle, mas já era tarde. Algumas histórias, depois que começam, não obedecem mais à razão, e a deles, nascida de um tropeço, de uma mentira pequena e de uma chuva inesperada, começava a se tornar grande demais para ser ignorada. A noite chegou em Gramado com um frio mais profundo, daqueles que parecem convidar as pessoas a se aproximarem, mesmo quando elas tentam manter distância. Do lado de fora, a chuva havia diminuído, mas ainda deixava as ruas brilhando sob as luzes das lojas e dos postes antigos. No hotel, o saguão estava mais silencioso. Algumas famílias conversavam perto da lareira, um casal tirava fotos diante da decoração elegante e o som de um piano suave vinha de algum canto distante, como se a própria cidade soubesse que aquela noite seria diferente. Ana desceu primeiro. Ela havia passado a tarde inteira tentando trabalhar, mas cada foto editada parecia trazer Felipe de volta ao seu pensamento. Nas imagens do evento, havia sorrisos, mesas bonitas, luzes suaves e convidados satisfeitos. Mas nenhuma daquelas fotos a tocava tanto quanto aquela que tirara dele pela manhã. Era estranho. Ela sempre acreditou que uma boa fotografia revelava algo escondido. No caso de Felipe, a imagem parecia revelar não apenas ele, mas também o que ela começava a sentir. E isso a deixava inquieta. Hannah sentou-se perto da janela do café do hotel e ficou olhando a rua. A xícara de chocolate quente ainda não havia chegado, mas suas mãos já buscavam calor uma na outra. Ela tentava convencer o próprio coração a ir com calma. Repetia mentalmente que conhecia Felipe havia pouco tempo, que ele tinha uma vida longe dali, que o fim de semana acabaria no dia seguinte. Mas havia uma verdade que ela não conseguia empurrar para longe. Algumas pessoas chegam em poucas horas e parecem tocar lugares que outras nunca alcançaram em anos. Felipe apareceu poucos minutos depois.
Ele vinha sem a rigidez dos primeiros encontros. Ainda era sério, ainda tinha aquele jeito contido de quem escolhia bem as palavras, mas algo nele parecia mais humano, mais aberto. Quando viu Ana sentada perto da janela, diminuiu o passo por um instante. Ela estava distraída, com o olhar perdido na rua molhada, e havia nela uma delicadeza que o atingiu em cheio. Felipe não sabia explicar por que aquela mulher o movia tanto. Talvez porque ela não tentasse impressioná-lo. Talvez porque sua coragem tivesse rachaduras visíveis. Talvez porque, quando olhava para ele, não via apenas o advogado respeitado, mas o homem cansado que tentava reaprender a sentir. Ele se aproximou e Ana sorriu. Não foi um sorriso provocador. Foi um sorriso pequeno, sincero, quase tímido. Felipe sentou-se à sua frente e, por alguns segundos, nenhum dos dois falou. A garçonete trouxe 2 xícaras de chocolate quente, deixando sobre a mesa também um pequeno prato com biscoitos amanteigados. Ana agradeceu, Felipe também, e o silêncio voltou. Mas dessa vez não havia desconforto. Havia expectativa. Ana foi a primeira a quebrar o silêncio. Disse que, durante a tarde, tentou editar as fotos, mas se pegou pensando na conversa da manhã. Felipe perguntou em qual parte. Ela olhou para a xícara, respirou fundo e respondeu que pensou na parte em que ele disse que preferia não começar algo para não sofrer depois. Aquilo ficou dentro dela, porque ela também fazia algo parecido. Só que, em vez de não começar, ela começava rindo, brincando, falando demais, fingindo coragem. No fundo, era só outra forma de se esconder. Felipe ouviu sem interromper. Ana continuou. Disse que já havia se decepcionado com pessoas que gostavam da sua luz, mas não sabiam respeitar suas sombras. Gostavam da fotógrafa alegre, da mulher criativa, da pessoa que resolvia problemas, que fazia os outros sorrirem, que dizia frases fortes. Mas quando ela cansava, quando tinha medo, quando precisava de cuidado, poucos ficavam. Por isso, aprendera a parecer suficiente sozinha. Era mais simples, mais seguro, menos doloroso. Felipe sentiu aquelas palavras pousarem sobre ele com peso e ternura. Ele conhecia aquele mecanismo, embora o dele tivesse outro formato. Ana se escondia atrás do excesso. Ele se escondia atrás da ausência. Ela falava para não tremer. Ele calava para não se entregar. De algum modo, eram opostos tentando proteger a mesma ferida. Então Felipe contou algo que ainda não tinha contado. Disse que anos antes havia amado alguém com uma confiança quase ingênua, alguém que conhecia seus planos, seus medos, suas fraquezas. Mas quando sua carreira começou a exigir mais dele, essa pessoa usou sua ausência como desculpa para se afastar e depois para atraí-lo emocionalmente de uma forma que o marcou profundamente. Não foi apenas o fim de um relacionamento. Foi a sensação de ter sido substituído enquanto tentava construir um futuro. Depois disso, Felipe prometeu a si mesmo que nunca mais dependeria emocionalmente de ninguém. Trabalhar virou refúgio. Vencer causas virou uma maneira de provar que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Ana ficou quieta por alguns instantes. Seu olhar, antes inquieto, ficou cheio de compaixão. Ela não tentou dizer que entendia tudo, porque sabia que cada dor tem um idioma próprio. Apenas disse que sentia muito por ele ter passado por aquilo. Felipe baixou os olhos, tocado pela simplicidade da frase. Não havia pena ali, havia presença. E presença, para quem se acostumou com o abandono, pode ser uma forma profunda de cura. A conversa seguiu mais baixa. Ana perguntou se ele ainda acreditava no amor. Felipe demorou para responder. Olhou para a janela, para a rua iluminada, para as gotas escorrendo no vidro. Depois, olhou para ela. Disse que até chegar a Gramado, acreditava que amor era bonito para os outros, mas arriscado demais para ele. Ana sentiu o coração apertar. Perguntou, quase em um sussurro, e agora? Felipe sustentou o olhar dela por um tempo, que pareceu comprido demais, e respondeu que agora já não tinha tanta certeza. Ana desviou o rosto por um instante, emocionada. Havia algo muito forte acontecendo ali. Não era uma paixão apressada, feita só de encantamento. Era uma aproximação entre duas pessoas feridas, cada uma reconhecendo no outro um lugar de descanso. Isso tornava tudo mais bonito, mas também mais sério. Ana sabia que depois daquela noite, não seria fácil fingir que nada tinha acontecido. Felipe também sabia. Depois do chocolate quente, decidiram caminhar até a varanda coberta do hotel. A chuva havia parado quase completamente, restando apenas algumas gotas caindo dos telhados.
O ar frio entrava com suavidade e a cidade parecia suspensa em uma calma rara. Ana apoiou as mãos na grade de madeira, olhando as luzes ao longe. Felipe ficou ao lado dela. Não estavam muito perto, mas o espaço entre os dois parecia carregado de tudo o que ainda não tinham coragem de dizer. Ana comentou que Gramado parecia mais bonita depois da chuva. Felipe respondeu que talvez algumas coisas precisassem ser tocadas pelo frio antes de mostrar brilho. Ela sorriu e disse que ele estava ficando poético demais para um advogado. Felipe respondeu que a culpa era dela. Ana virou o rosto para ele, surpresa com a doçura da resposta. A brincadeira morreu devagar, substituída por um silêncio cheio de sentimento. Felipe respirou fundo. Disse que tinha medo. Ana perguntou de quê. Ele respondeu que tinha medo de estar sentindo algo real em um lugar que parecia sonho. Medo de voltar para a vida dele e perceber que deixou em Gramado a única pessoa que conseguiu enxergá-lo de verdade em muito tempo. Ana sentiu os olhos marejarem. Aquelas palavras tocaram exatamente o ponto onde seu próprio medo morava. Ela disse que também tinha medo. Medo de ser intensa demais, de acreditar em algo que talvez não resistisse à distância, aos compromissos e à rotina. Felipe se aproximou um pouco com cuidado. Não invadiu. Apenas chegou perto o suficiente para que Ana pudesse escolher ficar ou se afastar. Ela ficou. O olhar dos dois se encontrou, e naquele instante, tudo pareceu simples. Não porque os problemas tivessem desaparecido, mas porque o sentimento ficou maior que as defesas. Ana baixou os olhos por um segundo e depois voltou a encará-lo. Felipe levantou a mão devagar e tocou de leve os dedos dela, como se pedisse permissão sem palavras. Ana entrelaçou seus dedos aos dele. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Felipe disse com a voz baixa que não queria transformar Ana em uma lembrança. Ana respondeu que também não queria ser apenas um capítulo bonito no fim de semana dele. Ele então se aproximou mais um pouco e ela não recuou. Havia tensão, sim, mas era uma tensão suave, feita de cuidado, respeito e emoção. Quando Felipe tocou o rosto de Ana com delicadeza, ela fechou os olhos por um instante, não por medo, mas porque aquele carinho parecia acalmar algo antigo dentro dela. O beijo aconteceu devagar. Foi leve, romântico e cheio de sentimento. Não teve pressa nem exagero, nem qualquer urgência vazia. Foi um beijo de descoberta, de confiança, de duas pessoas que estavam cansadas de se proteger e por alguns segundos escolheram apenas sentir. Ana sentiu como se a cidade inteira tivesse ficado em silêncio para guardar aquele momento. Felipe sentiu como se uma porta trancada havia anos finalmente se abrisse sem fazer barulho. Quando se afastaram, permaneceram perto, com as testas quase unidas e as mãos ainda entrelaçadas. Ana sorriu primeiro, emocionada. Felipe sorriu depois de um jeito tão sincero que ela quase esqueceu todas as razões para ter medo. Ele disse que não sabia o que aconteceria depois. Ana respondeu que também não sabia. Mas, pela primeira vez, nenhum dos dois tentou transformar a incerteza em fuga. Ficaram ali, olhando um para o outro, aceitando que aquela noite tinha mudado tudo. Mais tarde, quando se despediram no corredor, o beijo ainda parecia viver entre eles. Ana entrou no quarto com o coração acelerado e uma paz estranha no peito. Felipe voltou para o seu sem ligar o notebook, sem abrir mensagens, sem tentar escapar para o trabalho. Apenas ficou perto da janela, olhando a cidade e lembrando do toque delicado das mãos dela nas suas. Naquela noite em Gramado, Ana e Felipe não resolveram o futuro, mas fizeram algo talvez mais difícil. Admitiram que havia um futuro possível. E para duas pessoas que tinham medo de amar, isso já era uma coragem imensa. A manhã seguinte chegou bonita demais para combinar com o aperto que Ana sentia no peito. O céu de Gramado ainda estava coberto por nuvens leves, mas a chuva tinha ido embora, deixando as ruas limpas, brilhantes e silenciosas. Do lado de fora do hotel, as árvores pareciam mais verdes. Os telhados ainda guardavam pequenas gotas de água, e o frio tinha aquele jeito delicado de fazer tudo parecer mais íntimo. Para qualquer pessoa, seria uma manhã perfeita. Para Ana, era uma manhã difícil, porque tinha gosto de despedida antes mesmo de começar. Ela acordou cedo, mas demorou para sair da cama. Ficou olhando para o teto, lembrando do beijo da noite anterior, da forma como Felipe segurou sua mão, da calma que havia no olhar dele quando disse que não queria transformá-la em uma lembrança.
Ana fechou os olhos e tentou guardar cada detalhe, como se pudesse fotografar a sensação dentro da própria memória. O problema era que o fim de semana estava acabando. O evento já tinha terminado. As fotos principais estavam feitas. Sua mala estava quase pronta. E Felipe, em poucas horas, voltaria para a vida dele. Esse pensamento doeu mais do que ela gostaria. Ana sempre se considerou corajosa. Enfrentava clientes difíceis, eventos cansativos, jornadas longas, comentários inconvenientes e dias em que tudo dava errado. Mas, naquela manhã, percebeu que sua coragem era menor quando o assunto era amor. Era fácil responder com ironia, rir alto, fingir independência e dizer que estava tudo bem. Difícil era admitir que, em apenas um fim de semana, Felipe Vasconcelos havia entrado em um espaço que ela não oferecia a quase ninguém. Difícil era admitir que a ideia de vê-lo partir a deixava com vontade de pedir que ficasse, mesmo sabendo que não tinha esse direito. Felipe também acordou cedo. Pela primeira vez desde que chegara a Gramado, não pensou no escritório ao abrir os olhos. Pensou em Ana, pensou no beijo, pensou no sorriso dela depois, emocionado e ainda um pouco assustado. Pensou no modo como ela parecia forte e frágil ao mesmo tempo, como se a vida tivesse ensinado defesa, mas não tivesse conseguido apagar sua ternura. Ele se sentou na beira da cama e ficou parado por alguns minutos, encarando a mala aberta. Dentro dela, camisas dobradas, documentos, um livro que não lera, e o retorno inevitável para uma rotina que de repente parecia estreita demais. Seu celular já tinha mensagens do escritório. Um cliente importante queria falar. Um sócio pedia uma resposta. Havia uma reunião marcada para amanhã de segunda-feira. Tudo aquilo era familiar, seguro e previsível. Mas, pela primeira vez, Felipe não sentiu vontade de correr para dentro daquela segurança. Sentiu vontade de atrasar o mundo. Sentiu vontade de descer, encontrar Ana no café e perguntar sem rodeios se ela também estava sentindo aquilo. Mas essa vontade vinha acompanhada de medo, que o medo em Felipe sempre soube falar alto. Ele pensou em ir embora cedo. Seria mais fácil. Um bilhete educado, uma mensagem bonita, uma desculpa sobre compromissos urgentes. Assim, evitaria a despedida olhando nos olhos dela. Evitaria a possibilidade de pedir demais ou de ouvir pouco. Evitaria transformar uma lembrança feliz em uma conversa dolorosa. Por alguns minutos quase fez isso. Pegou a mala, fechou o zíper e colocou o casaco. Mas ao passar pela mesa do quarto, viu a fotografia que Ana havia enviado para seu celular. A imagem dele olhando para a neblina. A frase dela voltou com força. Você parece alguém que esqueceu como é bom ser cuidado. Felipe soltou a mala. Não podia fugir de novo. No salão do café, Ana chegou antes dele. Escolheu a mesma mesa perto da janela, talvez por costume, talvez por esperança. Tentou comer, mas o pão parecia seco demais. Tentou beber café, mas a xícara esfriou entre suas mãos. Cada vez que a porta se abria, ela levantava o olhar. Cada vez que não era Felipe, disfarçava a decepção mexendo na colher. Sentiu raiva de si mesma por esperar tanto. Afinal, não tinham combinado nada. Não havia promessa. Não havia plano. Havia apenas um beijo, uma noite bonita e uma quantidade enorme de sentimentos não ditos. Quando Felipe finalmente apareceu, Ana sentiu o corpo inteiro respirar. Ele parou na entrada por um segundo ao vê-la. Não parecia o advogado controlado do primeiro dia. Parecia um homem diante de uma decisão importante. Caminhou até a mesa e perguntou se podia se sentar. Ana respondeu que sim, tentando manter a voz firme. Por alguns instantes, os dois ficaram em silêncio. Não era o silêncio confortável da noite anterior. Era um silêncio carregado de despedida, medo e palavras presas. Felipe foi o primeiro a falar. Disse que tinha pensado em ir embora sem acordá-la. Ana baixou os olhos. Aquela frase machucou, mesmo antes de terminar. Mas ele continuou dizendo que pensou nisso porque seria mais fácil e que a vida inteira havia escolhido o mais fácil quando se tratava de sentimentos. Ana ficou imóvel, ouvindo. Felipe respirou fundo e confessou que se fosse embora daquele jeito, talvez passasse anos se perguntando o que teria acontecido se tivesse ficado mais 5 minutos e dito a verdade. Ana levantou o olhar para ele. A verdade parecia simples, mas assustadora. Felipe disse que não sabia explicar o que Ana havia feito com ele em tão pouco tempo. Disse que chegou a Gramado querendo silêncio,
distância e descanso, mas encontrou alguém que o fez enxergar o próprio cansaço, a própria solidão e também uma parte dele que ainda queria amar. A voz dele continuava baixa, controlada, mas havia emoção em cada pausa. Hannah sentiu os olhos marejarem, porque sabia que, para um homem como Felipe, aquelas palavras eram quase uma entrega. Ela demorou a responder, não porque não sentisse o mesmo, mas porque tinha medo de se revelar demais. Então, com sinceridade, disse que também pensou em ir embora antes do café. Disse que teve medo de olhar para ele e perceber que tudo tinha sido mais importante para ela do que para ele. Confessou que estava cansada de ser a pessoa que sente muito e depois precisa fingir que sentiu pouco. Felipe ouviu com atenção e, quando ela terminou, não tentou corrigir sua dor. Apenas segurou sua mão sobre a mesa com delicadeza. Ana não puxou a mão de volta. Aquele gesto simples pareceu acalmar os dois, mas a realidade continuava ali. Felipe morava em Porto Alegre. Ana viajava muito a trabalho. Eles tinham vidas diferentes, rotinas exigentes e feridas que ainda não estavam completamente curadas. Não bastava um fim de semana bonito para resolver tudo. Os dois sabiam disso. Talvez por isso a conversa tenha ficado tão séria. Não era uma fantasia fácil, era uma escolha. Felipe disse que não queria fazer promessas grandes demais no impulso de uma emoção. Ana concordou. Disse que não queria palavras bonitas que desaparecessem depois da primeira semana difícil. Ela precisava de verdade, mesmo que viesse devagar. Felipe apertou de leve sua mão e respondeu que podia oferecer exatamente isso. Verdade, presença e uma tentativa honesta. Disse que não sabia ser perfeito, que provavelmente ainda teria medos, silêncios e momentos de recuo, mas que não queria mais usar o medo como desculpa para perder algo bom. Hannah sentiu uma lágrima escapar, mas sorriu. Disse que também não sabia amar sem medo, mas talvez pudesse aprender se não precisasse aprender sozinha. Felipe olhou para ela com uma ternura tão clara que todo o barulho do salão pareceu desaparecer. Naquele instante, Ana entendeu que não precisava de garantias impossíveis. Precisava de alguém disposto a permanecer quando fosse mais fácil fugir. E Felipe, ali, estava escolhendo permanecer. Depois do café, caminharam juntos até a parte externa do hotel. A manhã estava fria, mas havia um sol tímido surgindo entre as nuvens. Ana levou a câmera, como sempre. Felipe carregava a mala, porque seu horário de saída se aproximava. Cada passo parecia esticar o tempo, como se os dois tentassem adiar o inevitável. Perto da entrada, eles pararam. O carro que levaria Felipe até a rodoviária chegaria em poucos minutos. Ana tentou brincar, dizendo que ele finalmente conseguiria sair do hotel sem tropeçar em nenhuma bolsa. Felipe sorriu, mas o sorriso veio cheio de emoção. Disse que talvez tivesse tropeçado em algo muito maior. Ana riu baixinho, com os olhos úmidos. A frase era simples, mas carregava tudo o que eles viveram desde o primeiro encontro. A irritação, a ajuda inesperada, o jantar, a chuva, o beijo, a escolha. Quando o carro chegou, o peito de Ana apertou. Felipe colocou a mala no porta-malas, mas não entrou. Voltou até ela e ficou em silêncio por um instante. Depois, disse que queria vê-la de novo. Não como uma lembrança de Gramado, não como uma aventura bonita, mas como alguém que desejava conhecer cada vez mais. Ana respondeu que também queria. Sua voz saiu baixa, mas firme. Felipe se aproximou e beijou Ana com delicadeza. Foi um beijo breve, romântico e cheio de promessa silenciosa. Um beijo de despedida, mas não de fim. Quando se afastaram, Ana manteve os olhos fechados por um segundo, como se quisesse guardar aquele instante inteiro dentro de si. Felipe tocou de leve a mão dela e disse que ligaria assim que chegasse. Ana respondeu que esperaria, mas completou com um sorriso emocionado que ele não deveria fazer um advogado prometer algo que não pretendia cumprir. Felipe disse que aquela era a primeira promessa que fazia sem medo. Ele entrou no carro. Ana ficou na calçada segurando a câmera contra o peito. Quando o veículo começou a se afastar, ela ergueu a câmera e fotografou a rua, não o carro. Fotografou o caminho, porque, de algum modo, era isso que eles tinham escolhido. Não um final perfeito, mas um caminho possível. E naquele caminho havia saudade, esperança e uma coragem nova. Enquanto Felipe deixava Gramado, olhou pela janela e viu a cidade ficando para trás. Mas, diferente do que temia, não sentiu que estava deixando Ana ali.
Sentiu que levava uma parte dela consigo. Ana, parada diante do hotel, também não sentiu que tudo havia acabado. Sentiu que algo bonito tinha começado de verdade, justamente porque nenhum dos dois prometeu facilidade. Prometeram apenas tentar. E para duas pessoas que já tinham fugido tanto do amor, tentar era quase um milagre. Felipe chegou a Porto Alegre no fim da tarde de domingo, mas a sensação era de que uma parte dele ainda estava em Gramado. O caminho de volta, que antes parecia apenas uma obrigação simples, se tornou uma viagem silenciosa dentro de si mesmo. Pela janela, ele viu a paisagem mudar, a serra ficar para trás, as luzes da cidade grande surgirem aos poucos, mas nada parecia realmente trazê-lo de volta. O corpo estava ali, sentado no carro, com a mala ao lado e o celular no bolso. O coração, porém, continuava naquela calçada fria diante do hotel, no olhar emocionado de Ana, no beijo delicado de despedida e na promessa que ele havia feito sem medo. Assim que entrou em seu apartamento, Felipe percebeu o tamanho do silêncio. Antes, aquele silêncio lhe parecia confortável. Era o silêncio de quem tinha controle sobre a própria vida, de quem não precisava explicar nada a ninguém, de quem fechava a porta e deixava o mundo do lado de fora. Agora, o mesmo silêncio parecia grande demais. Ele colocou a mala no quarto, tirou o casaco e ficou parado no meio da sala, olhando para os móveis impecáveis, os livros alinhados, a mesa organizada e os papéis do escritório esperando por ele. Tudo estava no lugar, tudo estava correto, tudo estava exatamente como antes. E justamente por isso parecia vazio. Felipe pegou o celular e abriu a conversa com Ana. Digitou uma mensagem, apagou, digitou outra, apagou novamente. Queria dizer que havia chegado bem, mas isso parecia pouco. Queria dizer que estava com saudade, mas isso parecia cedo demais. Queria dizer que o apartamento parecia frio sem ela, mas isso parecia vulnerável demais para um homem acostumado a medir cada palavra. No fim, respirou fundo e escreveu apenas que tinha chegado em segurança, que a viagem havia sido tranquila e que, de alguma forma estranha, Gramado parecia mais perto quando pensava nela. Ana recebeu a mensagem enquanto estava sentada no ônibus, voltando para casa com a câmera no colo e a cabeça encostada na janela. Ela leu uma vez, depois outra. Sorriu sozinha, mas seus olhos ficaram marejados. Havia passado a viagem inteira tentando entender se aquilo tudo era real ou se tinha sido apenas um fim de semana bonito demais para durar. Quando viu a mensagem de Felipe, sentiu um alívio pequeno, mas profundo. Ele tinha escrito, ele tinha cumprido a primeira promessa. Talvez fosse pouco para o mundo, mas para ela significava muito. Ana respondeu dizendo que também tinha chegado ao fim da viagem, com a sensação de ter deixado algo importante para trás, mas que talvez algumas coisas não fiquem presas ao lugar onde começam. Felipe leu a mensagem e sorriu de um jeito que ninguém no escritório jamais imaginaria. Aquela frase tinha a cara dela, simples, bonita e cheia de sentimento. Ele respondeu que gostaria de acreditar nisso. Ana escreveu que acreditar dava medo, mas que fugir cansava mais. Felipe ficou olhando para a tela por alguns segundos, sentindo que aquela mulher conseguia dizer, com poucas palavras, verdades que ele levara anos para esconder. Nos primeiros dias eles conversaram muito. Não o tempo inteiro, porque ambos tinham trabalho, responsabilidades e rotinas exigentes, mas sempre que podiam. De manhã, Ana mandava uma foto de alguma luz bonita entrando pela janela. Felipe respondia com comentários discretos, às vezes sérios, às vezes inesperadamente doces. À noite, ele contava como tinha sido o dia no escritório, e Ana falava das edições, dos clientes, das ideias para novos ensaios. As mensagens começaram simples, depois ficaram mais íntimas. Eles não falavam apenas sobre o que faziam, falavam sobre o que sentiam, sobre o que temiam, sobre o que ainda não sabiam nomear. A distância, no começo, pareceu suportável. Havia a lembrança recente do toque, do beijo, da caminhada na chuva. Havia o brilho novo de quem ainda está descobrindo o outro. Mas, com o passar dos dias, a saudade começou a ficar mais pesada. Ana sentia falta da presença silenciosa de Felipe ao seu lado. Sentia falta de olhar para ele e perceber o momento exato em que seu semblante ficava mais leve. Felipe sentia falta da voz dela, da maneira como transformava pequenas situações em histórias, do jeito como parecia enxergar beleza
até nos dias comuns. O problema é que saudade, quando encontra medo, pode virar insegurança. Na quinta-feira, tudo começou a mudar. Felipe teve um dia difícil no escritório. Um caso importante sofreu uma reviravolta inesperada. Um cliente exigiu respostas imediatas e uma reunião longa o deixou esgotado. Ele passou horas sem responder Ana. Não foi por falta de vontade. Foi por pressão, cansaço e pelo velho hábito de desaparecer quando a vida ficava pesada. Ana, do outro lado, tentou entender. Mandou uma mensagem cedo, depois outra no fim da tarde. Quando não recebeu resposta, disse a si mesma que ele estava ocupado. Mas conforme a noite chegava, uma sensação antiga começou a crescer dentro dela. Talvez ele estivesse se afastando. Talvez Gramado tivesse sido intenso demais. Talvez, agora que estava de volta à vida real, Felipe estivesse percebendo que aquilo não cabia em sua rotina. Ana odiou pensar assim, mas não conseguiu impedir. As lembranças de outras decepções se misturaram ao silêncio dele. Pessoas que prometiam ficar e depois sumiam. Pessoas que gostavam dela quando era leve, mas desapareciam quando algo exigia presença. Ana fechou o notebook, deixou as fotos abertas na tela e sentiu os olhos arderem. Quando Felipe finalmente pegou o celular, já era tarde. Viu as mensagens de Ana e percebeu imediatamente o erro. Não havia nada acusatório nelas. Pelo contrário, eram cuidadosas demais. E foi justamente isso que o atingiu. Ana estava tentando não demonstrar medo. Ele conhecia aquela tentativa, porque também fazia o mesmo. Ligou para ela. Ana hesitou antes de atender. Quando atendeu, sua voz estava calma, mas distante. Felipe sentiu a diferença no primeiro segundo. Pediu desculpas por ter sumido e explicou o dia difícil. Ana disse que entendia. E ela realmente entendia. Mas entender não impedia de doer. Felipe percebeu que havia algo preso entre eles e perguntou se ela estava bem. Ana quase respondeu que sim, como sempre fazia. Quase colocou a armadura de volta, mas lembrou da promessa de verdade que haviam feito em Gramado. Então, com a voz baixa, disse que o silêncio dele tinha despertado nela um medo antigo. Disse que sabia que ele tinha trabalho, que não queria cobrar presença o tempo inteiro, que não queria parecer insegura. Mas também confessou que uma parte dela ficou esperando o momento em que ele começaria a ir embora aos poucos. Do outro lado da linha, Felipe fechou os olhos. Aquelas palavras o machucaram, não porque fossem injustas, mas porque revelavam exatamente o risco de seus velhos hábitos. Ele pediu que ela não se desculpasse por sentir. Disse que o problema não era a sensibilidade dela, mas a dificuldade dele de lembrar que agora suas ausências atingiam alguém. Ana ficou em silêncio. Felipe continuou dizendo que estava aprendendo, mas que aprender não podia ser desculpa para machucar. Prometeu que, quando tivesse dias difíceis, diria isso em vez de simplesmente desaparecer. Não prometeu perfeição, prometeu consciência. E para Ana, aquilo teve mais valor do que uma frase bonita. A conversa durou quase 2 horas. Eles falaram de medo, rotina, saudade e limites. Houve momentos de silêncio, mas nenhum deles desligou. Ana chorou baixinho em uma parte da ligação, e Felipe não tentou apressar sua calma. Apenas ficou ali, do outro lado, dizendo que estava ouvindo. Pela primeira vez, Ana sentiu que não precisava transformar sua dor em piada. Pela primeira vez, Felipe sentiu que não precisava resolver tudo com respostas prontas. Bastava permanecer. Quando desligaram, já era madrugada. Ana estava cansada, mas mais leve. Felipe também. Aquela primeira crise não havia separado os dois. Pelo contrário, mostrou que o sentimento deles não dependia apenas de momentos bonitos em uma cidade encantadora. Ele podia existir também no desconforto, na insegurança, na conversa difícil e na escolha de não fugir. Nos dias seguintes, algo mudou. Felipe passou a mandar mensagens simples quando estava sobrecarregado, avisando que o dia seria pesado, mas que pensaria nela. Ana passou a falar com mais honestidade quando a saudade apertava, sem transformar cada medo em acusação. Eles foram aprendendo aos poucos que amar não era adivinhar tudo nem nunca falhar. Amar era voltar para a conversa antes que o silêncio virasse muro. No sábado à noite, quase uma semana depois da despedida em Gramado, Felipe fez uma chamada de vídeo. Ana apareceu do outro lado da tela com uma xícara na mão e um sorriso cansado. Ele sorriu também. Ficaram alguns segundos apenas se olhando, como se a tela fosse pequena demais para tanta saudade.
Felipe disse que queria vê-la no fim de semana seguinte. Ana perguntou se era um convite ou uma petição formal. Ele respondeu que era um pedido do coração, sem argumentos jurídicos. Ana riu, e a risada dela atravessou a tela como luz. Então Felipe disse que iria até a cidade dela, não por impulso, não para repetir Gramado, mas porque queria conhecê-la na vida real, nos dias comuns, longe da neblina, longe do hotel, longe do cenário que os aproximou. Ana sentiu o coração acelerar. Aquilo significava mais do que uma visita. Significava continuidade. Significava que ele não estava tentando guardar o romance apenas como lembrança. Estava disposto a atravessar a distância. Ana aceitou. Depois que a chamada terminou, ela ficou olhando para a tela apagada do celular, sorrindo com os olhos úmidos. Felipe, em seu apartamento silencioso, sentiu algo que quase não reconheceu. Esperança tranquila. Não era a euforia frágil de um começo perfeito, era algo mais sólido. Algo construído depois de uma falha. Uma conversa difícil e uma escolha consciente. A distância ainda existia, a rotina ainda existia, o medo ainda existia. Mas agora havia também uma decisão. E às vezes o amor não começa quando tudo é fácil. Às vezes, ele começa de verdade quando duas pessoas percebem que poderiam fugir, mas escolhem ficar. Ana passou a semana tentando agir com naturalidade, mas tudo nela parecia esperar a chegada de Felipe. Enquanto editava fotos, respondia clientes e organizava equipamentos, uma parte de sua mente permanecia presa ao sábado. Ela limpou o pequeno apartamento 2 vezes, mudou uma planta de lugar, ajeitou os livros na estante, desarrumou tudo de novo e riu de si mesma ao perceber que estava nervosa como alguém esperando uma visita importante demais. E Felipe era importante. Talvez mais do que ela estivesse pronta para admitir em voz alta. Ela morava em um apartamento simples, acolhedor e cheio de pequenos sinais de sua vida. Havia quadros apoiados na parede, fotografias presas em um mural, uma luminária antiga perto do sofá, canecas coloridas na cozinha e caixas com lentes, cabos e cartões de memória, em uma prateleira organizada apenas do jeito que ela entendia. Não era um lugar luxuoso, mas era verdadeiro. Cada canto tinha algo dela, e isso a deixava vulnerável. Em Gramado, Felipe tinha conhecido uma versão sua em um cenário bonito, quase mágico. Agora, ele conheceria sua rotina real, seu espaço, suas bagunças pequenas, seus silêncios sem trilha sonora e suas inseguranças sem a proteção da neblina. Felipe também estava diferente durante aquela semana. No escritório, seus colegas perceberam que ele parecia menos fechado. Continuava preciso, competente e exigente, mas havia momentos em que ficava olhando para o celular com uma expressão mais leve. Um sócio antigo chegou a brincar, dizendo que Felipe parecia ter vencido uma causa secreta. Ele apenas sorriu, sem explicar. Não queria transformar Ana em assunto de corredor. O sentimento que nascia entre eles ainda era delicado demais para ser exposto a comentários apressados. Mas dentro dele, algo já tinha mudado. A expectativa de vê-la novamente atravessava seus dias como uma promessa silenciosa. No sábado pela manhã, Felipe viajou até a cidade de Ana. Dessa vez não levava a sensação de fuga que o acompanhara até Gramado. Levava ansiedade, saudade e uma coragem nova. No caminho, pensou em tudo o que poderia dar errado. Pensou se a convivência fora daquele cenário encantador seria diferente. Pensou se Ana se sentiria pressionada. Pensou se ele saberia agir sem parecer frio ou formal demais. Mas, no meio desses pensamentos, lembrou-se da voz dela na ligação, dizendo que fugir cansava mais do que acreditar. Então decidiu não ensaiar demais. Apenas chegaria. Apenas estaria ali. Ana o esperava perto de uma pequena cafeteria no centro da cidade. Quando viu o carro parar, sentiu o coração acelerar de uma forma quase infantil. Felipe saiu, ajeitou o casaco e a procurou com os olhos. Quando a encontrou, sorriu. Não foi um sorriso contido como os primeiros. Foi aberto, verdadeiro, cheio de alívio. Ana caminhou até ele tentando parecer calma, mas desistiu no meio do caminho. Os dois se abraçaram com cuidado no início, como se ainda estivessem reaprendendo a presença um do outro. Depois, o abraço ficou mais firme. Não havia exagero, havia saudade. Felipe disse que sentiu falta dela. Ana respondeu que também sentiu,
mas que estava tentando dizer isso sem parecer dramática. Ele sorriu e respondeu que, com ela, até o drama parecia ter boa iluminação. Ana riu. Aquela risada que ele havia escutado pela tela agora estava ali, perto, viva, real. E naquele instante, Felipe teve certeza de que não era Gramado que tornava Ana especial. Era Ana que havia tornado Gramado inesquecível. Eles entraram na cafeteria e passaram quase 2 horas conversando. Ana contou sobre a cidade, sobre os clientes da semana, sobre uma criança que chorou durante um ensaio fotográfico e depois não queria mais parar de posar. Felipe falou sobre o escritório, sobre a reunião difícil, sobre como estava tentando não se esconder no trabalho sempre que se sentia inseguro. A conversa fluiu com naturalidade. Não havia a urgência do fim de semana anterior. Havia algo mais bonito, continuidade. Depois do café, Ana o levou ao seu apartamento. Ao abrir a porta, sentiu uma ponta de vergonha ao ver uma pilha de livros sobre a mesa e uma blusa jogada no encosto da cadeira. Pediu desculpas pela pequena bagunça. Felipe entrou com calma, observando tudo com respeito. Disse que o lugar tinha a cara dela. Ana perguntou se aquilo era bom ou preocupante. Ele respondeu que era acolhedor. Simplesmente isso. A palavra pareceu tocar Ana de um jeito inesperado. Acolhedor era tudo o que ela desejava ser, mesmo quando o mundo a obrigava a parecer dura. Felipe caminhou pelo apartamento, olhando as fotografias no mural. Havia retratos de pessoas desconhecidas, paisagens simples, mãos dadas, janelas antigas, ruas vazias depois da chuva. Ele percebeu que Ana não fotografava apenas beleza, fotografava permanência. Tentava salvar do esquecimento aquilo que a pressa do mundo costumava ignorar. Parou diante de uma foto de uma senhora sentada sozinha em uma praça, sorrindo para algo fora do quadro. Perguntou quem era. Ana contou que era uma mulher que conhecera durante um trabalho. Viúva havia muitos anos, mas que ainda levava flores todos os domingos ao banco onde conheceu o marido. Felipe ficou em silêncio. Ana, então, disse que aquela foto a lembrava de que alguns amores continuam conversando com a gente mesmo, depois que o tempo muda tudo. Felipe olhou para ela. Havia emoção em seus olhos. Ana percebeu e, pela primeira vez, não fez piada para escapar. Apenas ficou ali, permitindo que ele a visse. O silêncio entre eles era calmo, diferente dos silêncios assustados de antes. Felipe se aproximou e segurou sua mão. Disse que entendia melhor agora o motivo de ela fotografar. Ela perguntou o motivo. Ele respondeu que talvez fosse a forma dela de provar que nada que foi sentido de verdade desaparece completamente. Ana sentiu os olhos marejarem. Não esperava que ele compreendesse tanto. Por impulso, encostou a testa no ombro dele por um instante. Felipe a envolveu em um abraço cuidadoso, sem pressa. O apartamento ficou silencioso ao redor. Era apenas um abraço, mas para os dois significava muito. Significava presença fora do cenário perfeito. Significava escolha em um sábado comum. Significava que o sentimento não dependia de luzes de hotel, frio de serra ou ruas molhadas. Ele continuava ali, em uma sala pequena, entre fotos, livros e uma blusa esquecida na cadeira. Mais tarde, tentaram preparar um almoço simples. Ana garantiu que sabia cozinhar o suficiente para ninguém passar fome. Felipe se ofereceu para ajudar, mas logo ficou claro que os dois tinham ritmos diferentes. Ele queria seguir uma ordem. Ana improvisava. Ele perguntava medidas. Ela dizia que era no olho. Ele procurava uma colher específica. Ela dizia que qualquer uma servia. No meio da confusão, um pouco de molho respingou no fogão. Ana quase deixou cair um pano. E Felipe, tentando ajudar, colocou sal 2 vezes no mesmo prato. Quando perceberam, ficaram olhando um para o outro em silêncio. Depois começaram a rir. A comida não ficou perfeita, mas o almoço foi inesquecível. Sentados à mesa pequena, dividindo um prato simples e uma conversa leve, os dois entenderam algo essencial. Amar não era apenas viver momentos intensos, poéticos e cheios de emoção. Amar também era rir de um erro na cozinha, lavar copos lado a lado, ouvir o barulho da rua pela janela e sentir que a presença do outro tornava o comum mais bonito. Ana percebeu que Felipe não parecia deslocado em sua vida. Felipe percebeu que, ao lado dela, não precisava parecer impecável. No fim da tarde, saíram para caminhar em uma praça próxima. Ana levou a câmera, claro.
O sol já estava mais baixo, espalhando uma luz dourada sobre as árvores. Algumas crianças brincavam, casais conversavam nos bancos, vendedores recolhiam suas coisas. Felipe caminhava ao lado dela com as mãos nos bolsos, observando a cidade pelos olhos de Ana. Em certo momento, ela pediu que ele parasse perto de uma árvore para tirar uma foto. Ele fingiu reclamar, dizendo que não gostava de posar. Ana respondeu que ele não precisava posar, só precisava existir por alguns segundos, sem se defender. Felipe ficou quieto. Ana levantou a câmera, mas demorou a fotografar. Por trás da lente, viu um homem diferente daquele primeiro encontro. Ainda havia seriedade nele, mas agora havia entrega. Havia medo também, porém um medo que não mandava mais sozinho. Quando ela abaixou a câmera, Felipe perguntou se a foto tinha ficado boa. Ana respondeu que sim, mas que a melhor parte não estava na câmera. Estava no fato de ele ter ficado. Ele se aproximou, tocou de leve a mão dela e disse que estava tentando aprender a ficar. Ana sorriu com ternura. Havia tantas coisas que ela poderia dizer, mas escolheu apenas apertar os dedos dele. Às vezes, a resposta mais verdadeira não precisa ser grande. Ao anoitecer, voltaram para o apartamento. Felipe precisaria ir embora no dia seguinte, e essa ideia trouxe uma sombra breve ao coração de Ana. Mas dessa vez, a despedida não parecia uma ameaça. Eles já tinham atravessado a primeira distância, o primeiro silêncio difícil, a primeira conversa vulnerável. Ainda havia desafios, claro. Haveria agendas apertadas, medos antigos, diferenças, dias ruins. Mas também havia escolha. E escolha repetida, mesmo pequena, era o que começava a transformar sentimento em amor. Antes de dormir, Ana mostrou a Felipe algumas fotos antigas no notebook. Ele sentou ao lado dela no sofá, atento a cada imagem e a cada história. Em determinado momento, ela parou na foto que tirara dele em Gramado. A primeira, a que o mostrava olhando para a neblina. Felipe observou a imagem por alguns segundos e disse que aquele homem parecia estar esperando alguma coisa sem saber. Ana perguntou o que ele esperava. Felipe olhou para ela e respondeu que talvez estivesse esperando por ela. Ana ficou sem palavras. Felipe também não disse mais nada. Apenas se aproximou e beijou sua testa com carinho. Foi um gesto simples, leve e profundamente romântico, daqueles que não precisam de intensidade para marcar uma vida. Ana fechou os olhos e sentiu uma paz que não conhecia havia muito tempo. Naquela noite, enquanto a cidade seguia seu ritmo lá fora, Ana e Felipe entenderam que a história deles não era feita apenas de encontros inesperados. Era feita de coragem diária, da coragem de aparecer, de conversar, de pedir desculpas, de ouvir, de rir, de sentir saudade e, ainda assim, confiar. E pela primeira vez, Ana não teve medo de pensar no futuro. Pela primeira vez, Felipe não quis controlar o próximo passo. Eles apenas ficaram ali, lado a lado, sabendo que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de cenário perfeito. Ele floresce também nos dias comuns, nas cozinhas bagunçadas, nas mensagens sinceras, nos abraços demorados e nas escolhas silenciosas de quem decide permanecer. O tempo passou de um jeito diferente depois daquele fim de semana na cidade de Ana. Não passou rápido como uma fuga, nem lento como uma espera dolorosa. Passou como uma construção. Dia após dia, Ana e Felipe aprenderam a transformar sentimento em presença, e presença em confiança. Eles ainda tinham rotinas intensas, compromissos difíceis e medos antigos que, de vez em quando, tentavam voltar. Mas algo havia mudado profundamente. Agora, quando o silêncio ameaçava crescer, eles conversavam. Quando a saudade apertava, eles diziam. Quando o medo surgia, nenhum dos dois fingia coragem sozinho. E pouco a pouco, aquilo que começou com um tropeço em um hotel de Gramado foi se tornando uma história real, firme e bonita. Felipe continuava sendo um advogado dedicado. Amava o que fazia, respeitava sua profissão e seguia conduzindo seus casos com seriedade, mas já não permitia que o trabalho ocupasse todos os espaços da sua vida. Aprendeu a desligar o celular durante o jantar, a não responder mensagens em todos os horários e a reconhecer que descanso não era fraqueza. Ana, por sua vez, continuava intensa, criativa e cheia de ideias. Ainda falava depressa quando estava nervosa. Ainda se atrapalhava com bolsas, cabos e lentes. Ainda respondia com firmeza
quando se sentia pressionada, mas também aprendeu que não precisava transformar toda a dor em defesa. Com Felipe, podia ser forte sem estar sempre armada. Podia ser sensível sem se sentir pequena. Eles se viam sempre que podiam. Às vezes Felipe viajava até Ana, outras vezes Ana ia a Porto Alegre. Havia semanas em que a distância pesava e despedidas que ainda deixavam o peito apertado. Mas nenhuma despedida tinha gosto de abandono. Cada ida vinha acompanhada da certeza de uma volta. Eles criaram pequenos costumes. Felipe mandava mensagens curtas pela manhã, quase sempre dizendo que tinha visto alguma luz bonita e lembrado dela. Ana respondia com fotos simples do dia. Uma xícara sobre a mesa, uma rua molhada, um céu diferente, uma sombra atravessando a parede. Para outras pessoas poderiam parecer imagens comuns. Para eles eram formas de dizer: estou aqui, estou pensando em você, continuo escolhendo ficar. 3 meses depois do primeiro encontro, Felipe fez um convite inesperado. Disse a Ana que precisava voltar a Gramado por um fim de semana. Ela perguntou se era por trabalho. Ele respondeu que não. Disse apenas que havia deixado uma parte importante da vida dele naquela cidade e queria voltar ao lugar onde tudo começou, agora sem fugir de nada. Ana ficou em silêncio por alguns segundos. Seu coração entendeu antes da razão. A ideia de voltar a Gramado com Felipe trouxe uma emoção forte, quase uma volta no tempo. Só que dessa vez não havia confusão, não havia incerteza, não havia aquela sensação de que tudo podia terminar a qualquer momento. Havia amor. Quando chegaram ao mesmo hotel, Ana sentiu os olhos marejarem. A recepção estava parecida, com luzes quentes, flores delicadas e o mesmo perfume suave que parecia misturar madeira, café e canela. Felipe parou perto da entrada e olhou para o chão, exatamente no ponto onde havia tropeçado na bolsa dela meses antes. Ana percebeu e começou a rir. Disse que talvez devesse deixar uma bolsa ali de propósito, só para manter a tradição. Felipe sorriu, aproximou-se dela e respondeu que aquele tropeço tinha sido a melhor queda que a vida lhe deu, porque, de algum modo, ele caiu para dentro da história certa. Ana sentiu o rosto aquecer de emoção. Não era uma frase exagerada. Era simples, mas tinha o peso de tudo o que viveram. Felipe pegou sua mão com naturalidade, sem pressa, e os dois caminharam pelo saguão. Cada canto parecia guardar uma memória. A mesa onde trocaram provocações. O salão onde Roberto tentou pressioná-la. O jardim onde Ana encostou a cabeça no ombro dele pela primeira vez. A varanda onde o primeiro beijo aconteceu com delicadeza, cercado pelo frio e pelo som distante da chuva. Tudo estava ali, como se Gramado tivesse guardado a história deles em silêncio, esperando que voltassem para terminar de escrevê-la. Naquela noite, Felipe reservou uma mesa no restaurante do hotel. Ana estranhou o cuidado, mas não desconfiou de tudo. Pensou que ele queria apenas reviver o jantar que nasceu de uma mentira e acabou revelando tantas verdades. O salão estava iluminado com suavidade. Do lado de fora, a neblina voltava a tocar os jardins e pequenas luzes brilhavam entre as árvores. Ana olhou ao redor, emocionada, e disse que parecia que a cidade sabia contar a mesma história de um jeito ainda mais bonito. Felipe respondeu que talvez algumas histórias fiquem melhores quando a gente tem coragem de voltar a elas. Durante o jantar, conversaram sobre os primeiros dias, sobre a chamada difícil que quase virou distância, sobre o almoço salgado demais no apartamento de Ana, sobre as viagens, os reencontros, as mensagens e os medos vencidos. Riram das próprias inseguranças, mas também reconheceram o quanto tinham sido corajosos. Ana disse que, antes de Felipe, achava que amar significava ter que provar valor o tempo inteiro. Felipe disse que, antes de Ana, achava que amar significava perder o controle. Então ela segurou a mão dele sobre a mesa e disse que talvez amar fosse justamente descansar, sem precisar vencer nada. Felipe ficou olhando para ela com uma emoção tão clara que Ana sentiu o coração acelerar. Depois do jantar, ele a convidou para caminhar até o jardim. A noite estava fria, mas o céu parecia limpo entre pedaços de neblina. Ana levou a câmera, como sempre. Felipe brincou dizendo que ela não conseguia viver sem aquela câmera. Ana respondeu que algumas pessoas carregavam escudos, outras carregavam lentes. Ele sorriu, mas seus olhos estavam sérios de um jeito bonito. Quando chegaram ao banco de madeira onde tinham conversado meses antes, Felipe parou.
Ana percebeu algo diferente. O silêncio dele não era fuga, era emoção. Felipe respirou fundo e segurou as duas mãos dela. Disse que, quando chegou a Gramado pela primeira vez, era um homem cansado, fechado e convencido de que não precisava de ninguém. Disse que achava mais seguro viver cercado de trabalho, regras e compromissos, porque sentimentos não obedeciam a argumentos. Então, olhou para Ana com ternura e continuou. Disse que ela chegou sem pedir licença, tropeçando em tudo, falando demais, enxergando demais, sentindo demais. E justamente por isso, conseguiu alcançar o lugar que ele mais protegia. Ana começou a chorar em silêncio, mas era um choro leve, cheio de felicidade. Felipe disse que Ana não o salvou, porque ninguém deve carregar essa responsabilidade sozinho, mas disse que ela o lembrou de algo que ele havia esquecido, que ainda era possível ser cuidado, ser visto e ser amado sem precisar se esconder. Disse que com ela, aprendeu que o amor não era uma prisão, nem uma ameaça, nem um risco sem sentido. Era uma escolha diária. Uma escolha feita nas mensagens simples, nas conversas difíceis, nas despedidas com promessa de volta, nos abraços silenciosos, nos dias comuns e nos momentos em que fugir parecia mais fácil, mas ficar era mais verdadeiro. Ana apertou as mãos dele, emocionada demais para falar. Então Felipe se ajoelhou diante dela. Ana levou uma das mãos à boca, surpresa, enquanto as lágrimas desciam sem vergonha. Felipe abriu uma pequena caixa e mostrou um anel delicado, bonito, sem exagero, escolhido com cuidado. Sua voz tremeu um pouco quando disse que não queria apenas lembrar de Gramado com ela. Queria construir todos os próximos lugares ao lado dela. Queria dividir manhãs comuns, viagens inesperadas, cafés demorados, silêncios tranquilos, planos simples e sonhos grandes. Queria continuar aprendendo a ficar. Queria ser casa, presença e amor. Então perguntou se Ana Carvalho aceitava caminhar com ele pela vida, não porque tudo seria perfeito, mas porque o amor deles tinha aprendido a ser verdadeiro. Ana chorou e riu ao mesmo tempo. Por alguns segundos não conseguiu responder. Felipe esperou com os olhos cheios de emoção, sem pressa, como se soubesse que algumas respostas precisam atravessar o coração inteiro antes de chegar à voz. Ana olhou para ele, levou as mãos ao rosto, respirou fundo e respondeu que sim. Disse que aceitava. Aceitava os dias bonitos, os dias difíceis, as conversas sinceras, as tentativas, os recomeços e todos os caminhos. Disse que aceitava porque, com ele, finalmente entendia que amor não era perder a própria liberdade. Era encontrar alguém com quem a liberdade ganhava direção. Felipe sorriu emocionado, colocou o anel no dedo de Ana e em seguida levantou-se e, antes que ela dissesse qualquer outra coisa, ele a envolveu em um abraço forte, carinhoso e cheio de sentimento. Ana fechou os olhos e se entregou àquele abraço como quem finalmente chegava em casa. Não foi um abraço apressado, foi um abraço de chegada. Um abraço de quem passou muito tempo se defendendo da vida e, enfim, encontrou um lugar seguro para descansar. Felipe manteve Ana perto de si, como se quisesse guardar aquele momento no coração para sempre. Quando se afastaram um pouco, ele segurou o rosto dela com delicadeza e beijou Ana de forma leve e romântica. Foi um beijo cheio de significado, como o primeiro, mas agora carregado de uma certeza nova. Não havia medo comandando o momento. Havia amor, escolha e felicidade. Ana sorriu entre lágrimas, olhando para o anel em sua mão, depois para Felipe. Era como se todas as dores antigas tivessem ficado pequenas diante da beleza daquele instante. Ana, ainda emocionada, pegou a câmera e tentou fotografar as mãos dos dois juntas, com o anel brilhando sob a luz suave do jardim. Mas as lágrimas embaçavam sua visão. Felipe riu com ternura e ajudou a segurar a câmera. A foto saiu um pouco tremida. Ana olhou para o resultado e começou a rir. Disse que talvez fosse a foto mais imperfeita e mais linda que já tinha feito. Felipe respondeu que combinava com eles, porque a história dos dois nunca tinha sido perfeita, mas tinha sido verdadeira desde o primeiro tropeço. Meses depois, quando se casaram em uma cerimônia íntima, simples e emocionante, escolheram Gramado como cenário. Não por luxo, nem por aparência, mas porque aquela cidade tinha sido testemunha do nascimento de tudo. Ana entrou sorrindo, com os olhos brilhando e a câmera de uma amiga registrando cada detalhe. Felipe a esperava com a mesma emoção da noite do pedido.
Quando se olharam, todos ao redor pareceram desaparecer por alguns segundos. Era como se estivessem de volta ao saguão do hotel, ao jantar improvisado, à varanda chuvosa, ao jardim frio, à primeira despedida e a todos os reencontros que os trouxeram até ali. Durante os votos, Felipe prometeu nunca mais transformar o trabalho em esconderijo. Prometeu conversar antes que o silêncio virasse distância. Prometeu lembrar todos os dias que amar Ana era um privilégio, não um peso. Ana prometeu não esconder sua dor atrás de ironias quando precisasse de cuidado. Prometeu continuar enxergando beleza nos detalhes, mas também permitir que Felipe enxergasse beleza nela, mesmo nos dias em que se sentisse bagunçada por dentro. E quando disseram sim, não foi apenas uma cerimônia, foi a confirmação de uma escolha que já vinha sendo feita há muito tempo. No fim da festa, Ana e Felipe saíram para o jardim do hotel por alguns minutos. A noite estava fria como no começo. As luzes brilhavam entre as árvores. A neblina descia devagar, como se quisesse proteger aquele instante do mundo. Ana encostou a cabeça no ombro de Felipe, exatamente como havia feito na primeira vez em que confiou nele de verdade. Ele segurou sua mão, agora com a aliança, e beijou seus dedos com carinho. Ana perguntou se ele ainda achava o amor arriscado. Felipe olhou para ela, sorriu e respondeu que sim, o amor era arriscado, mas completou dizendo que algumas coisas valem qualquer risco quando nos levam para o lugar certo. Ana sorriu emocionada e disse que então, ainda bem que ele tropeçou na bolsa dela. Felipe riu baixinho e respondeu que tropeçaria 1000 vezes se todas as quedas o levassem de volta para ela. E foi assim que Felipe Vasconcelos, o advogado que chegou a Gramado procurando apenas descanso, encontrou o amor que mudou sua vida. E foi assim que Ana Carvalho, a fotógrafa que acreditava enxergar histórias nos outros, descobriu que também merecia viver a própria história mais bonita. Uma história feita de encontros inesperados, feridas curadas com paciência, conversas sinceras, beijos leves, escolhas diárias e um final feliz que não parecia fim, mas começo. Porque o amor deles não terminou no altar, nem no jardim, nem nas fotos guardadas em um álbum. O amor deles continuou em cada manhã dividida, em cada café passado sem pressa, em cada viagem planejada, em cada mensagem enviada no meio de um dia difícil, em cada riso depois de uma pequena confusão, em cada silêncio confortável no fim da noite. Continuou porque os dois entenderam que amar não era encontrar alguém perfeito, era encontrar alguém que escolhesse ficar, mesmo conhecendo as imperfeições. Que Ana e Felipe escolheram ficar, todos os dias, com ternura, coragem e uma felicidade tão bonita que se Ana pudesse fotografar o coração, teria passado a vida inteira tentando registrar aquele amor. Se essa história fez você acreditar que o amor verdadeiro ainda pode chegar quando menos esperamos, deixe o like, compartilhe com alguém que precise de inspiração e se inscreva no canal. Agora me diga nos comentários, se fosse você vivendo tudo isso, teria feito diferente?